você olha e fala, cara, metade das crianças sem o pai. O que tá rolando na sociedade, sabe? O que tá acontecendo? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E eu recebo ele que tem uma bio muito poderosa. Ele é professor e mestre em filosofia. Foi secretário nacional da Juventude e coordenador de empreendedorismo do estado do Paraná. Sócio fundador do Em Busca da Verdade. Já foi palestrante convidado em lugares como ONU, que é a Organização das Nações Unidas, o ITA, cara, facu difícil essa, hein? Instituto Tecnológico da Aeronáutica, INSPER, enfim, o cara tem um conteúdo muito bacana, vai ser um papo muito inteligente e interessante no Como Você Fez Isso. Então, eu quero palmas aqui no estúdio para o Guilherme Freire. Palmas para ele aqui. Obrigado, Gui. Ele tá aqui batendo papo com a gente. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. Você é um cara muito simpático e eu tenho certeza que gosta muito também de dividir, né? De trocar com a galera, Minha insights, né? Dá pra ver que antes da gente começar a gravar, eu comentei que eu fui numa aula de intrusa no Guilherme e ele falou, acho que 2 horas sem parar e você vê o cérebro funcionando numa agilidade, assim. E, cara, e você vê que, assim, ele deu 0,01 e o quanto que tem ainda mais de conhecimento pra doar, assim, surreal. Antes só de eu fazer a pergunta, porque você viu que é um podcast temático, né? Vai ter uma pergunta do como você fez isso. Né? Então, antes de eu colocar a pergunta que vai dar todo o tom do nosso papo, primeiro, dê a grande novidade pras pessoas, amor. Eu só quero entender, eu vou ser expulsa ou eu posso eventualmente voltar quando eu Você quiser? é dona de tudo, você é dona de tudo. Você não precisa de permissão para nada nunca, mas eu acho muito legal. Acho uma fase importante na sua vida agora, um projeto, eu sei o quanto você estava animada, o quanto você estava contente. Então, dá esse anúncio pra galera. Eu sinto falta de ter um espaço meu para poder simplesmente falar, de poder me comunicar, de trazer alguns insights, trazer aprendizados, de forma prática e eficiente, de coisas práticas que eu vivo na minha vida, conseguir ajudar você que está aí do outro lado, ter um resultado e ter alguma diferença. Então, iniciamos o Café com Joia, que toda terça e quinta-feira, tanto no Spotify quanto no YouTube, antes das 8 horas, é pra você preparar tua caneca, preparar teu chá, tua água, teu café, você ficar ali 15 minutinhos comigo, 20 minutinhos comigo pra gente ter uma boa troca, um bom crescimento. Já fiquei muito feliz, a gente estreou essa semana, já foram 2 episódios e a gente já bateu 2 recordes de podcast. Já no top 17 de Educação Brasil. Isso. E dentro tá caminhando pro top 100 dos podcasts mais ouvidos no Brasil. Com 2 episódios, isso foi muito legal. Então, a gente pode deixar o link aqui, produção, Claro. faça o meu jabá, coloque o link, vão lá, se inscrevam, né? Já dê 5 estrelas pra sua nova motorista. Eventualmente eu volto, eu vou indo, vou vindo. Mas vai ser muito feliz será muito feliz ter vocês numa jornada diferente. Então é isso, senhoras e senhores. Obviamente, você vai ver a Fabi agora, ela é oficialmente host desse podcast Café com Joia, então vocês vão encontrar muito a Fabi por lá, mas a qualquer momento que essa mulher quiser vir bater um papo, bater aqui, sentar na cadeira... Hoje ele chegou, você tá aqui, eu falei, ela hoje manda tá aqui. muito, eu cheguei, vai bater papo, porque ela gosta do assunto. Então, a pergunta, Guilherme, sem mais delongas, como você fez pra tanta gente bacana se interessar por filosofia? Tá acontecendo um movimento. Sim, Vários amigos meus se tornaram seu aluno. Sim. Eu acho isso muito legal, porque... E você, quantos anos você tem? Eu tenho 32. 32 anos, né? Quando a gente vê, principalmente filósofos, né? Se você vê, cara, vai vir amigo meu, um filósofo. Alguém vai pensar, às vezes, né? Mais velho, óculos e tal. E você tá fazendo tanta gente se interessar por filosofia. Como você fez isso? Sim, então é uma história... eu tenho 32, mas eu comecei cedo. Ali por volta... Dar aulas eu comecei com 20 anos, então foi bem cedo mesmo. Mais né? de uma década dando aula já. Já tenho mais de uma década dando aula. Eu tinha sempre... Essa via de amigos que você está falando são muitos líderes, né? Então, Em Busca da Verdade, que você citou, é uma empresa minha que é uma sociedade de formação clássica. Hoje eu tenho 2 empresas, né? Uma é uma empresa de cursos digitais, que o produto maior chama Filosofia do Zero, que é basicamente uma jornada de aprendizado que eu pego ali desde... Quem nunca leu filosofia, quem nunca... teve contato com a literatura, porque eu era muito satisfeito com o método pedagógico pelo qual ensinavam filosofia. Por vezes a filosofia era muito abstrata, por vezes a pessoa olhava e falava, cara, parece que a pessoa está brisando, não consigo entender como eu vou aplicar isso na minha vida. E eu falei, não, preciso ter um método pedagógico sistemático. Então, essa parte digital foi um lado, e o Em Busca da Verdade é formação para líderes, porque nessa jornada profissional
Você citou várias coisas aí. Eu passei por governo, passei por ter que tentar fomentar empreendedorismo no governo. Foi uma missão dificílima. Não é fácil, é quase um quadrado redondo em alguns aspectos. Você tá falando, sim. Como é que a gente faz para as pessoas abrirem uma empresa mais fácil? Era esse tipo de coisa que eu tentava promover. Fui diretor de startup, trabalhava assim nessas coisas. E de outro lado, eu tinha essa vida de estudos na filosofia. Eu sempre ficava, meu avô foi empresário, e eu ficava falando, como é que eu conecto essas coisas, né? Como é que eu vou conseguir linkar? Então, foi um projeto de vida inteira de tentar perceber que tinha um gap na formação de líderes, perceber que a filosofia não estava sendo acessível para as pessoas e começar a sanar esse gap, ter uma visão mais aplicada da filosofia. E quando nós olhamos a história da filosofia, você vê, por exemplo, Alexandre o Grande, que conquistou o mundo, foi educado por Aristóteles. Aristóteles, que a base da filosofia aristotélica serviu para a criação da computação, porque os criadores das máquinas lógicas beberam de Aristóteles. Aristóteles primeiro escreveu um livro sobre física. O Heisenberg, que foi o pai da física quântica, falava: vocês não entendem física porque vocês não conhecem Aristóteles. Aristóteles foi o primeiro a catalogar as espécies dos animais, criar o primeiro zoológico da história. Foi o primeiro a comparar as constituições dos estados e sistematizar o estudo da política. Primeiro a escrever um compilado dos melhores hábitos na ética. E, cara, o aluno dele dominou o mundo. Então, o cara era o bicho completo. E aí você olha essa história e fala, caramba, um grande pensador como Aristóteles conseguia aplicar aquelas ideias. Ou seja, nós não entendemos o que está escrito no livro com facilidade. Você abre lá a Ética Nicomaco e fala, cara, não estou entendendo o que está acontecendo. Então, tinha que ter um modo de traduzir isso. E aí eu passei essa jornada tentando traduzir isso, fazer essa ponte, né? E graças a Deus, acho que nós somos muito bem-sucedidos, assim, né? Então, enfim, como eu fiz isso, foram décadas de jornada atuando tanto com empreendedorismo, gestão de times, como estudando os clássicos. Então, lá atrás, cedo, quando eu tinha uns 20 anos, 19, por aí, eu passei por uma grande transformação. Eu tinha lido... O que aconteceu? Me conta. Então, na fase da... Então, uma história com leitura na escola... Os livros que passavam eram muito ruins, no geral. Acho que a maioria teve essa experiência de não decolar na vida intelectual na escola. Você era bom chato. aluno? Tipo aluno de nota 10 e tal? Então, eu não estudava para as provas, dormia na aula e tirava nota alta. Então, eu passei aquele cara que intrigava todo mundo, né? Foi seu mestrado que você contou naquela aula que eu fui de intrusa? Sim. Quanto tempo demorou a apresentação da sua tese? Demorou bastante tempo, porque eles questionaram ponto por ponto, assim, e eu fui embora. E o que ele estava contando? Eu acho legal você contar, que ele falava assim, quando tinha uma prova, aí, sei lá, eu não sei como funciona na faculdade, no mestrado de filosofia, você tem que ler uma biografia, e ele não lia uma, ele lia todos os livros, pra não ter como não argumentar, entendeu? Sim. Então, na escola eu passei uma boa parte do tempo na escola, né? Basicamente era isso, eu tirava nota alta... sem ler as coisas da escola, então eu dormia e era isso. E irritava todos os meus colegas, porque, sei lá, eu tava rindo antes da prova, e daí eles desesperados, falavam, desgraça. Não tirava 10, mas tirava nota, se passava tranquilo. E aí, mais pra frente, eu entro na faculdade de Direito, e aí eu passo... Durante o colegial eu li bastante livro de economia, então eu lia bastante coisa... A maior parte das coisas que eu li foi economia, discussão sobre... É interessante que eu entrei bem forte nisso, né? Só que aí eu entro na faculdade e eu passo por uma crise existencial imensa. Eu falo, cara, os valores estão muito perdidos, não tem um propósito claro, tinha muita ideologia, era uma coisa que você olhava e falava, as pessoas estão confusas, o conhecimento não é a maior prioridade, tudo muito enrijecido, nessa faculdade de Direito. E aí eu começo a me refugiar na biblioteca para ler. Falo, olha, deve ter uma resposta em algum lugar para a angústia que eu tô passando. Que legal. Isso com 23, 24 anos? 20 anos, 19, 20. Tá. Então isso é bem quando eu tinha 19... Foi bem no começo da faculdade mesmo. Bem no começo da faculdade. E aí eu começo a ler livros e eu falo, vamos ler os livros clássicos, assim, né? Vamos ler Dostoiévski, Cervantes, Shakespeare. E aí eu abro um livro do Platão e tem uma discussão sobre a imortalidade da alma. Aí eu olho aqui, eu nunca tinha parado para pensar sobre a imortalidade da alma. Não era um tema que tinha aparecido assim. E eu achava que eu ia abrir Platão e não ia ter nada a ver, entendeu? Sei lá, eu achava que ia ter uma... Aí eu começo a ler aquilo, né? E eu falo, cara, será que eu tenho uma alma, né? Será que eu tenho uma... será que isso existe, né? E aí eu entro numa jornada de estudos que eu revejo a minha vida inteira, nessa fase dos 19 para os 20. Eu vou parar na filosofia de São Tomás de Aquino. Eu concluo que Deus existe naquela época, que é uma mudança muito grande para minha vida, porque eu não tinha isso como paradigma. Mas como é que era a sua relação com ele até então? Eu tinha feito primeira comunhão, aí
me afastado, sei lá, do ponto de vista prático. Falei, cara, beleza, fiz primeira comunhão. Tipo, passei na prova, sei lá, não tinha nem na missa, não tinha nem contato com uma vida religiosa em nenhum nível. E aí eu chego lá e dessa discussão da alma eu vou ler as provas da existência de Deus, São Tomás de Aquino. E para minha surpresa, o argumento era profundíssimo. Até recentemente estive lá no podcast do Sérgio Sacani, né? Sim. E eu reproduzi lá o argumento, mas basicamente eu olhei e falei, cara, esse argumento é altíssimo nível. Aí eu comecei a empilhar livros ateus e comecei a empilhar livros de pessoas que defendiam que Deus existe, a grande maioria dos autores cristãos. Aí para minha surpresa, me chocou, porque eu esperava fosse o contrário. Os livros ateus raramente conheciam o argumento cristão, mas os livros cristãos conheciam o argumento ateu perfeitamente. Você achava que era o oposto, né? Eu achei que era o oposto, porque eu tinha aprendido na escola que seria assim, não, os livros ateus são muito racionais, são todos livros de pessoas que focam na ciência. Exato. E tal. Não só comecei a descobrir que muitos dos cristãos eram cientistas e, na verdade, tinham grandes descobertas nessa linha, como eles dominam o argumento. E aí, na sequência do argumento, eu falei, cara, não tem como. Olhando esse argumento, o nível de coerência é altíssimo, não tem uma refutação dele. Eu estou há 12 anos esperando alguém me apresentar uma refutação das provas da existência de Deus de São Tomás. E aí eu falei, cara, Deus existe, e agora, né? O que acontece com a minha vida? Eu parei assim e falei, isso eu trancado em casa com o livro, assim, na mão. E aí eu começo um processo de conversão religiosa e de transformação da vida de estudos, porque as duas coisas vieram meio que simultâneas para mim. Então, tanta tentativa de mudar minha vida, melhorar meus hábitos, começar a colocar coisas produtivas na minha vida. Eu falei, cara, eu tô desperdiçando minha vida. Hoje o mundo moderno tem um trio de coisas que marcam muito ele. Ele é muito materialista. Sim. E o problema de você olhar só a matéria é que tem um teto. Você olha o sucesso material, saúde física, mas você bate num teto e você fala, cara, e aí? E o propósito da vida, para onde vai? É muito hedonista, então todo mundo busca o prazer toda hora. E também a mesma coisa, o hedonismo chega a um ponto que você fala, cara, e agora? Qual que é o próximo passo da minha vida? E é muito relativista, cada um tem a sua verdade, Só que o problema é que você cai numa indiferença geral. E aí eu passo num processo de transformar a minha vida. Eu falo, cara, olha, na verdade eu preciso ter hábitos que engrandecem a minha vida. Eu preciso começar a focar em ler, em ter um projeto de família, em ter um projeto empreendedor, quer dizer, em transformar a minha vida por esse sentido. E de outro lado eu falo assim, olha, a vida tem um propósito maior, eu posso seguir nesse propósito. Então as coisas começam a encaixar na minha cabeça de uma maneira muito mais clara. E aí eu compro um livro chamado A Vida Intelectual, não tinha no Brasil, eu importo um monte de livro nessa época, tinha muito livro que não saía no Brasil em 2012, 2011. Começa a importar um monte, o dólar também estava um preço muito bom, então eu falei, cara, vamos montar uma biblioteca. Uhum. Então eu peguei todo o dinheiro que eu recebia assim em casa e falei, cara, todo o dinheiro vai para livro, entendeu? Minha mãe achou que eu tava doido e falou, o que você tá lendo, filho? Um dia minha mãe entrou no meu quarto, né? Aí nessa época ela falou assim, filho, ó, a gente precisa conversar, você não tá bem. Eu falei, o que tá acontecendo, mãe? Como você não tá bem? Filho, seu quarto só tem livro, entendeu? Não é possível. Com um menino de 20 e poucos anos, né? Só tem inglês, só tem livro em inglês, em espanhol, em latim, entendeu? Isso não tá certo, alguma coisa tá errada. Eu falei, não, mas esses livros são importantes, tá? Eu falei, cadê os eletrônicos? Cadê a balada? Cadê o... o oposto, né? E assim, eu falei, não, deixa eu continuar. Então, eu importo esse livro chamado A Vida Intelectual, que é um baita livro do Antonin Sertilanges. Eu li 3 vezes esse livro. Tem em português, não? Tem em português. Saíram várias edições depois. O livro pegou forte aqui no Brasil. E A Vida Intelectual é um livro incrível porque o original é em francês, né? Ele dá toda uma metodologia de vida de estudos. Como tomar nota, como se organizar para estudar, separar horas do dia, ler um livro, mais ou menos um livro por semana. Entrar realmente numa vocação de vida intelectual. E eu amei tanto que é isso. Eu li uma vez, li a segunda, li a terceira seguida e falei, vou seguir isso aí full time. Então, eu começo a separar um hábito diário de leitura, a tomar nota dos livros, a fazer resumos, a comparar os livros, a colocar eles numa sequência, a organizar a biblioteca. E aí, o que eu faço? Nessa linha de seguir uma vida intelectual, eu largo a faculdade de Direito e vou para Filosofia, para focar realmente nos estudos. Vou estudar no mosteiro. E aí eu entro em um grupo de grego, latim, várias coisas de educação clássica. É até engraçado porque quando eu estava na faculdade, eu namorava minha esposa, né? E na época era minha namorada, e aí... Como ela chama? Ana Clara. Ana Clara. É advogada e tal. E aí Ana Clara, eu te fazia um grupo de grego antigo à noite. Aí ela falou, cara, tá me enrolando, entendeu? Não é possível que esse maluco tá fazendo grego antigo à noite. Aí um dia ela invadiu a aula de grego.
chegou lá pra ver... Cadê as gregas? Cadê os gregos? Cadê as gregas aqui? Onde tá essa Ela imaginou que ela ia chegar e ia ter uma... Aí tava eu com um monte de papel, né? De grego. Ela falou, cara, o cara é louco de verdade, entendeu? E aí ela sentiu tão mal que ela me deu uma gramática de grego depois no dia seguinte de presente, tal, aquela coisa. Perdão, né? Pode estudar. Perdão, aqui. pode Continua, estudar. continua. Não, continuo nem entendo o que é Maravilhoso, isso. Espetáculo. Então, é louco, porque eu entrei de cabeça nessa linha de ler os grandes livros, e claro, para mim, nesse processo de conversão também, eu comecei a reparar que muitas das pessoas que construíram a nossa civilização eram cristãos. Sei lá, Dostoiévski era cristão, Cervantes, Camões, grandes cientistas, Mendel, que é o pai da genética, era um monge. O criador da teoria do Big Bang é o padre Lemaitre, o próprio São Tomás. E fora esses pensadores que não são cristãos, que são até anteriores ao Cristo, mas que tinham uma visão muito tradicional, baseada em um princípio transcendente e uma vida moral, como Platão, Aristóteles, Confúcio. As bases do pensamento segundo a lei natural, né? Que lei natural são os hábitos todos que conduzem o homem à elevação da sua alma. Todo hábito que engrandece o homem é condizente com a lei natural, né? Hábitos que levam o homem são virtudes. Então, o conceito de virtude é esse, né? Muito bom isso, Gui. Você Fala de novo. Muito bom isso que você falou. Sim. Na filosofia aristotélica, você tem uma sequência de itens que é a seguinte. Em primeiro lugar, tem uma diferença qualitativa das plantas para os animais. As plantas têm processos de automovência, então elas respiram, fazem o que hoje a gente entende como fotossíntese e tal. Então já são muito diferentes dos seres não vivos, né? Elas têm processos próprios. Mas os animais têm a capacidade sensível, os animais pegam as coisas com os sentidos. Dos sentidos vêm as paixões dos animais. Porque como eles recebem estímulos dos sentidos, têm disposições internas, eles começam a reagir. Eles têm medo, eles têm atração. Mas os animais são, via de regra, determinados pelos seus sentidos e pelas suas paixões. Eles vão seguir as suas paixões, os seus instintos e assim por diante. Então, se um cachorro está com muita fome, tem um bife, ele vai atrás do bife. E assim vai a vida dos animais, né? Tanto quando você vai adestrar um animal, você basicamente mexe com as paixões dele. Você basicamente influi com as paixões. Tanto criando um afeto nele para coisas, como reprimindo outros afetos, né? Só que quando você olha para o homem tem duas diferenças qualitativas para os animais. Algumas, mas duas primordiais. Uma, os homens não são determinados pelas suas paixões. Eles podem controlar suas paixões, podem ser senhores das suas paixões. Verdade. E aí, conforme os homens podem ordenar suas paixões, na medida em que... Aristóteles fala da diferença, né? Que o homem maduro é aquele que é senhor das suas paixões. O homem imaturo é o homem que é escravo das suas paixões. Então, quando o homem consegue... O homem tem os estímulos, tem as paixões, tudo igual aos animais. Tem medo, tem atração, tudo idêntico. É igual aos outros animais, né? No entanto, o homem pega essas paixões e fala, agora eu vou direcionar numa ordem, eu vou criar hábitos que ordenam essas paixões, e todos os hábitos que direcionam o homem para a elevação da sua alma são as virtudes. Todos os hábitos que engrandecem ele. Todos os hábitos que diminuem os homens, que são as paixões desordenadas, que é o cara ser escravo das suas vontades, são os vícios. Então o homem é capaz de coisas piores que os animais, de fazer coisas piores que os animais, como, sei lá, se um leão devora uma zebra, você não fala que o leão foi imoral. Exato. No entanto, os homens conseguem fazer coisas piores. Mas também os homens conseguem se elevar num nível maior. Aí vem as virtudes, né? Das virtudes, as 4 principais, a ordem delas são temperança, que é você se controlar na comida, nos prazeres. Coragem, que é você enfrentar desafios, enfrentar sofrimentos para poder fazer o bem. Justiça, que é o equilíbrio nas situações, é você basicamente conseguir entender a justiça, lógico, mas a ordem das hierarquias, qual é o lugar de cada coisa, o que convém em cada situação. E por fim, a prudência, que é decidir a coisa certa na hora certa, que é a principal dessas 4. Por que prudência é a principal dessas 4? Porque a prudência se confunde até com a própria sabedoria, porque prudência, a gente toma prudência às vezes como tomar cuidado. No entanto, o que os gregos querem dizer por prudência é a decisão certa na hora certa pelos meios certos. Em outras palavras, é a tomada de decisão, é a base de toda virtude. Tá. Porque se você toma a decisão errada, você não consegue viver nenhuma virtude. E todas as outras caem também, Todas as outras caem por definição. A decisão certa, inclusive a decisão pela virtude, é a decisão da prudência. Hoje a gente vê que é muito mais comum a falta do domínio. Então, muito mais o ser humano, eu não vou falar em percentual porque eu não tenho a menor noção, mas que cai muito mais pelos vícios do que pela virtude. Sim. A gente consegue entender através da filosofia qual que é o elo ou qual que é o salto que falta para o homem sair de um lugar para o outro. Total. Se você pegar
no plano de formação clássica, você tem ali uma sequência de hábitos que engrandece o homem, que vai desde o mais físico até o mais espiritual. Uhum. Então, hoje, os homens, nós vemos uma cultura de relativização total das verdades. Então, a família é relativa, valores são relativos, cada um tem os seus e tal. No entanto, tem uma série de coisas na vida que são objetivas, são valores que nós chamamos de universais, valores que passam para todas as culturas, que eles não são bons só para eu que vivo no Brasil em 2023. Eles eram bons há 2000 anos e vão ser daqui a 2000 anos. Então, por exemplo, hidratação é fundamental para os homens. É próprio dos homens a necessidade de hidratação. Dieta. Hoje a testosterona média dos homens cai 1% todo ano. Os homens hoje estão com 50% da taxa de espermatozoides. Isso é um dado americano, né? Mas o homem americano está com 50% dos espermatozoides médios do homem dos anos 60. Uma queda vertiginosa. Isso é uma ótima razão para as pessoas começarem a acordar para querer ir para o processo de domínio. Por quê? O que tem isso? Hábitos intemperados na comida, muita comida industrial, óleos vegetais na comida, tem uma série de coisas que foram piorando os hábitos das pessoas. E aí você vai ver na educação clássica, Platão falava que quando piora a dieta, piora a sociedade. Platão também era campeão de luta, campeão de wrestling, porque a luta dava autocontrole. Eu, por exemplo, sou entusiasta do jiu-jitsu, né, que é maravilhoso. Pratica? Eu pratico. Sou faixa azul do Fábio Gurgel, que aliás que legal, cara. O Fábio Gurgel, é nosso aluno lá do Em Busca da Verdade também, professor. E um abração pro Fábio, que é maravilhoso. Então, da Aliança, né? Da Aliança. É maravilhoso. Então, lidar com pressão, lidar com dificuldades, você basicamente saber resistir na diversidade. Então, toda essa parte de formação física já entra nesse começo da virtude. E aí você tem uma vida familiar e econômica que é fundamental, o próximo passo. Então, se uma pessoa, hoje, mesmo pessoas muito ricas, tem aquele problema que o cara obtém um certo sucesso. Mas a cultura atual é para o cara ser um gastador completo, para o cara torrar o dinheiro dele, para buscar cada vez mais conforto e mais coisas. Mais prazer, né? E a saúde econômica tem tudo a ver com ter mais ativos e menos passivos, tem tudo a ver com ter planejamento para o futuro, tem tudo a ver com gerar riqueza, com empreendedorismo, coisas que demandam um grau de sacrifício. Então, mesmo essa formação econômica, vejo que a gente mudou o raciocínio. E o problema do cara ser escravo também, de gastar o dinheiro, de estar toda hora... E tem esse paradoxo na vida também, né? Ganhar dinheiro, por vezes, forja a virtude, mas gastar, por vezes, piora a virtude. Exato. Que é paradoxal, porque fala, cara, mas eu ganho pra gastar sim, mas é complicado, porque quando você tá forjando o negócio, você tá lá se desenvolvendo, dando a cara a tapa, você tá no sacrifício. Depois, quando o cara se acomoda, é aí o momento que as coisas desandam, né? Razão. Então, tudo tem a ver com sacrifício, você acha? Tudo tem a ver com sacrifício. A jornada do herói é uma base do que é a vida virtuosa. E nós nunca vamos fugir daquela linha de homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos, e homens fracos fazem tempos difíceis, e tempos difíceis fazem homens fortes. Não dá. A dificuldade é cíclico total. Hoje nós estamos na época dos homens fracos. Então, homens fracos e mulheres fortes. Claro, homens aqui eu tô colocando o gênero humano, né? Sim. E veja que sim, embora hoje exista de fato uma confusão às vezes dos papéis na sociedade, isso sem dúvida, né? As pessoas não entendem modelos de homem, modelos de mulher, isso sem dúvida é uma crise social. As pessoas, você liga ao entretenimento, só tem homem fraco, homem trouxa, assim, tem essa figura tem esse problema. Mas então o que acontece o heroísmo, o sacrifício é a base da virtude. Você não consegue ter virtude sem sacrifício, não tem como. Tudo na vida você forja. Você cria uma empresa na base do sacrifício. E aí a sociedade atual tentou tirar esse elemento do sacrifício, colocar ele à parte, né? E o problema é que você vai criando virtudes meio artificiais, coisas que são... Eu sempre falo, hoje nas empresas tem, por exemplo, uma obsessão com duas palavras, diversidade e igualdade. Pode reparar que são duas palavras que estão na alta. Só que se você levar até o extremo lógico essas palavras, se for todo mundo diferente, se for todo mundo diverso, as pessoas não são a mesma. Cada um é totalmente apartado, sem nada em comum, se você levar ao extremo lógico. Se for todo mundo igual, todo mundo é a mesma pessoa. Então também eu chego num... Então você tá lidando com dois negócios que são por definição opostos, porque o igual é diverso, não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, se você levar o limite lógico, não dá em nada. Então eu falo, cara, mas então você vai ter uma geração de pessoas confusas. Porque elas estão buscando uma coisa que não necessariamente vai melhorar. Aí você volta para aquela coisa dos hábitos que eu estava falando. Melhora física, família. Hoje, 50% das crianças no Brasil crescem sem o pai. Dos maiores problemas sociais.
As pessoas não querem ter filho. Hoje, todos os países ocidentais estão abaixo da taxa de reposição da população. População envelhecendo, crise demográfica na Europa. Toda semana é uma notícia nesse sentido, né? Não, o colapso demográfico é real. O Brasil dá 1,6 taxa de fertilidade. Na Europa é muito pior. E aí você vai vendo Você vai vendo essa questão de ter filho. Eu tenho 4, né? Eu tenho 3. Eu tô convencendo ele do quarto. Eu tenho 3 e em que momento 3 passou a ser muito, né? Pois é, porque assim, o problema é, as pessoas cada vez foram falando, mas filho é trabalho, mas tudo na vida, cara, é trabalho, entendeu? Tudo é trabalho. Empreendedorismo é trabalho, estudar é trabalho. Guilherme, se você estudar dá trabalho. Lógico, bicho, tudo que faz bem pra você dá trabalho, entendeu? Tudo que faz mal pra você não dá trabalho nenhum, aliás. Exato. Todos os vícios do planeta, cara, é a coisa mais fácil, bota o pé ali no acelerador e você bate a cara rapidinho na parede. Exato. Agora, o cara quer ser... o cara quer bater o carro na parede é simples, o cara quer ser piloto de Fórmula 1 não é nada simples, então... Existe uma grande diferença. O caminho do vício, ele é mais atrativo porque ele é mais fácil. O caminho da virtude é árduo e demorado. Então, tem esse fator. E aí, na formação clássica, você vai indo para a formação intelectual, leitura. Uhum. Hoje em dia, as pessoas não estão mais lendo livros clássicos, livros bons. É tudo digital, rede social, pipoca, notificação, não sei o que e tal. E as pessoas perderam o hábito da leitura, de sentar e ler o livro. E isso faz uma diferença muito grande para o desenvolvimento intelectual, para aprendizado, para retenção de informações. Porque, querendo ou não, tem muito conteúdo bom hoje em formato de áudio, como a gente mesmo está divulgando aqui, e isso é maravilhoso. Mas tem uma série de conteúdos, uma grande quantidade de coisas, que estão nos livros. Se você nunca leu os livros, você já tem um planeta que se fechou para você. Imagina, invertendo a pergunta, imagina se você parasse de ouvir conteúdo no mundo atual. Meio desesperador, você ia deixar passar muitas coisas. Mas você parar de ler é a mesma coisa. Você fechou toda uma outra porta, uma avenida que você precisaria para se desenvolver. Então, formação intelectual é outra. E por fim, e aí tem as bases da educação clássica que são trivium e quadrivium. Lógica, gramática e retórica, que é saber convencer as pessoas da verdade, que é a retórica, entender o domínio do idioma, que é a gramática, e a lógica, que é a correção formal do pensamento. Esses 3 são base, era chamado do trivial na Idade Média, ou básico, são esses 3. E depois as artes do número, geometria e aritmética, que matemática é pura beleza. Eu gosto de falar que tem 2 coisas que são Deus falando com os homens, né? Que é a geometria e o peso. Porque assim, quando você levanta o peso, cara, se você não tem força suficiente, ele cai em você, entendeu? Não tem, é objetividade pura. E o triângulo é outra. O triângulo não se curva à sua vontade, cara. O triângulo é o triângulo, entendeu? É verdade. Você pode desenhar 1000 triângulos, a soma dos ângulos internos deles vai dar 180 sempre. Então, o triângulo tem um alto grau de objetividade. Então, música, então lógica, aritmética e geometria, música, que também é tudo proporção, né? Harmonia, todas as notas, a melodia, que é a ordem na sequencialidade das notas, então você tem toda uma pira disso. E astronomia, que é o estudo da natureza, o estudo das ciências, como a gente pensa, passa por isso. Então, trivium e quadrivium, filosofia, ética, política, filosofia política. Hoje a galera discute muito política do dia, mas não conhece filosofia política, que eu acho que é daí que vem muito dos problemas. Toda a parte dos bons hábitos, que é o que a gente está discutindo. Tudo isso que a gente está discutindo é filosofia. O que entraria nessa parte da transcendência? Aí essa parte é toda... Nós temos um ponto que esse é o último, né? Repara que a gente foi do mais material pro que a hidratação que você tem em comum com as plantas, básico, até uma coisa que é propriamente humana, né? Então, basicamente, a transcendência envolve toda a tradição espiritual. Porque, repara, nenhuma cultura da história humana, nenhuma civilização foi criada sem ter uma base religiosa. Isso não tem nenhum precedente histórico. Nós somos a primeira cultura que as pessoas falam, não, agora vou fazer sem religião e vai dar certo, vamos tentar. E o problema é que você olha meio que os indicadores que a gente falou, sei lá, crime, crise de sentido da vida, falta de sentido, depressão, todas as dificuldades com hábitos, falta de amigos. Nossa, tem tantos problemas do mundo atual. E aí você olha os valores que tem numa base religiosa e fala, cara, eles encaixam exatamente com o gap. Tem um buraco, e o buraco é exatamente do tamanho do gap que foi deixado de lado. São valores que foram perdidos. Então, só o fato de uma pessoa ajoelhar e confessar os pecados já muda totalmente a vida dela. Hoje as pessoas têm muita... Elas vão... eu brinco que as pessoas são assim, hoje nós temos uma sociedade que julga muito e relativiza o mal. Que é a pior coisa. Que é, cara, tudo tá certo, não importa o que você vai fazer, tal. Aí o cara faz coisa errada e depois, fulano, você sabe, né? O cara fez tal coisa. Sim. Cara, a base religiosa é o oposto. Você fala, cara, não julga, mas fala qual é o certo e errado. Fala, cara, não vai por esse caminho que vai dar ruim.
E quando o cara erra, você acolhe a pessoa e fala, cara, agora você precisa se arrepender e precisa mudar de vida. Tem esse livro paradigmático que são as Confissões de Santo Agostinho, que é, pô, espetacular. Que é isso, o Santo Agostinho falando, cara, minha vida, eu errei nisso, errei naquilo. E aí, quando o cara externaliza os pecados e pede perdão e fala, cara, errei e não vou mais pecar, ele afasta o remorso, que é basicamente você ficar se remoendo, ficar com aquilo na cabeça, afasta esse negócio. E de outro lado, afasta também o indiferentismo moral, que é dane-se, né? O dane-se, que é, cara, vamos continuar fazendo errado. Então, esse hábito da confissão, ele é fundamental. E aí você tem o outro lado, que é a comunhão, que é a união em prol de algo espiritual. Se você pegar lá um dos quadros mais bonitos do mundo, é a Stanza della Senatura do Rafael, que tem a Escola de Atenas, que tem ali, é lindíssimo. Quem quiser pesquisa. Não sei, qual que é? Onde está esse quadro? Ele está no Vaticano, no Museu do Vaticano. Era uma sala. A gente não foi no museu. É um pouco antes da Capela Sistina, bem próximo da Capela Sistina. Sim, tá pendendo ali. E aí tem Platão e Aristóteles, de um lado. Aristóteles está segurando a ética e apontando para você, falando, ó, esse é o livro para transformar você que está vendo o quadro. Platão tá com o Timeu, que é como as ideias eternas criaram o mundo, e apontando para cima. Então os dois formam uma... E os dois têm as cores dos quatro elementos gregos. Então é bem bacana, assim, porque cria um efeito interessante. E na frente, o Rafael pintou a disputa do Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. Por quê? A comunhão é a união das pessoas em prol da salvação da alma delas. É a coisa mais elevada para os homens, porque não adianta só você confessar e se arrepender se você não se une à origem, né? A religião, inclusive, significa religar, se conectar à sua tradição. Voltar para suas origens, para o propósito da sua vida e de onde você veio e para onde você vai. Esse é o ponto. Em outras palavras, é puro sentido. Se você pensar uma jornada do herói, a jornada do herói começa com aquela recusa do chamado, o herói vai tendo desafios, encontra o mentor que orienta ele, mas ele tem que passar por um momento de morte e ressurreição. Porque no limite a coragem é você entregar a própria vida e ao final dessa vida que você entrega, você encontrar um sentido para além da própria morte, porque a morte é o limite, spoiler, todos vão morrer. Sim. Quem tá vendo esse podcast vai todo mundo morrer, entendeu? E aí que você passa a pensar nessa questão do sentido, né? O Jordan Peterson, eu tive numa reunião de líderes do Jordan Peterson. O Jordan Peterson reuniu 1000 líderes aí do Globo para discutir os problemas do mundo. Eu fui lá apareci lá em Oxford, em Londres para esse negócio. E hoje um dos maiores problemas é a crise de sentido. As pessoas estão sem sentido. Então a religião entra exatamente nesse ponto. Sentido da vida, confissão, comunhão. De onde você acha que vem essa crise, assim? Quais são os fatores que você acha que estão agravando essa crise? Sim, hoje a sociedade, desde o iluminismo, ela falou, não, nós vemos uma sociedade que as bases são o secularismo, a liberdade e a igualdade. Tá bom, mas vamos analisar esses três. O secularismo, a ideia era, bom, vai ter uma tolerância religiosa, porque todas as pessoas, como não vai ter uma religião única, você vai poder ter todas. Mas o problema é que quando você para de acreditar em Deus, a sociedade começa a criar a religião política. A ideologia política começa a virar a religião. Então você tem a ascensão dessas ideologias políticas, cara, que a vida do cara é a política. E aí começa o conflito e não sei o quê. Igual os caras falam, a Coreia do Norte é até. Cara, não é até, entendeu? Tem o culto do cara lá com uma bandeira e não sei o quê. Então, eu diria que esse secularismo se manifesta... O próprio Robespierre da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa matou gente pra caramba, começou a matar geral, sim. Caos total, matou o maior cientista da França na época, que era o Lavoisier. E o próprio Robespierre falou, não, eu sou um deus grego. O cara se vestiu de deus grego e falou, cara, Deus sou eu. Teve até o Robespierre conhecer uma mulher que falou que tava grávida dele, o Robespierre ia nascer de novo. Ele falou, cara, é isso, vou nascer de novo. Então os caras... Chesterton, que é um grande intelectual britânico, falava, quando você não acredita em Deus, você acredita em qualquer coisa, entendeu? Tipo, o cara vai pra isso. Então, esse secularismo, longe de ter o efeito que as pessoas imaginavam, caiu por esse lado. Liberdade é um termo curioso, porque as pessoas querem ser livres, é um anseio natural dos homens. Só que para você ser livre, você tem que ter virtude, porque sem virtude você vira escravo das suas paixões. Sim. E mais ainda, então só tem virtude na ética, só tem liberdade na ética, não tem liberdade sem ética. E mais ainda, liberdade envolve você ter habilidades. Então, por exemplo, quando você tem bens, quando você é bem-sucedido do ponto de vista financeiro, você ganha uma liberdade. Quando você sabe se defender, você ganha uma liberdade.
Quando você estuda, você ganha uma liberdade. Então, na verdade, liberdade está extremamente associada ao desenvolvimento humano. Sacrifício. Ao sacrifício. Só que o mundo atual que é a liberdade sem o sacrifício. Exato. Qual é o resultado? A liberdade vira ilusão. E o terceiro é igualdade. Fala, olha, também as pessoas falam assim, desigualdade é ruim, porque as pessoas vão ser pior tratadas e tal. Mas quando você olha a vida, tem uma série de coisas na vida que você vai vendo que as pessoas são totalmente diferentes, que as pessoas têm variedades de talentos dos mais variados. Que se você estuda, então você pode querer que as pessoas... Tem 2 jeitos de você querer que as pessoas estejam mais na mesma sintonia. Ou as pessoas se elevando para subir, ou as pessoas se rebaixando. E hoje o mundo moderno gosta de baixar a régua ao invés de fazer com que as pessoas melhorem. Fala, cara, vamos tentar que todo mundo tenha uma forma física melhor, vamos tentar que todo mundo se eleve no estudo, que as pessoas vão por aí. Fala, cara, isso dá mais trabalho. Qual é o mais fácil? Não, se ninguém estudar, todo mundo tá igual na ignorância. Se ninguém empreender, todo mundo tá igual financeiramente, porque tá todo mundo falido. Se ninguém... Sim. E aí você começa a nivelar por baixo, você cria uma cultura de nivelar por baixo. Se você não aprender música... Se toda música é boa, pra que você vai aprender violino? Se você bater qualquer batuque, é uma música, não precisa de violino. Aí para de aprender violino. Todo livro é bom, por que você vai ler Teve uma pessoa uma vez numa aula que falou, não, todo livro é bom. Eu falei, cara, como todo livro é bom? Não é possível isso. Tem livros que são melhores que os outros, enfim. Então você para de querer ranquear as coisas. Sim. Então essa obsessão do iluminismo, da Revolução Francesa e das revoluções liberais, que são os valores que forjaram a nossa cultura atual, foram por um caminho de valores mais artificiais. E esses valores agora, a artificialidade disso está começando a... Tem um documentário recente que saiu que é muito engraçado, chama What is a Woman, que é uma mulher. Que é só um cara, um Matt Walsh, um americano, com um microfone perguntando, cara, o que é uma mulher? E a galera não sabe responder. É muito louco. Porque o cara chega e fala, cara, o que é uma mulher? Uma mulher é o que ela quer ser. O cara, tá, mas o que ela quer ser? Aí o cara trava. Não dá pra responder isso. Eu falo, como não dá pra responder isso? O que é? E aí ele vai então ele vai interrogando o professor de Harvard, não sei o que, e ninguém sabe responder a pergunta. Aí ele chega numa tribo africana, a mulher imediatamente fala, cara, eu sou mulher porque eu dou à luz. Quer dizer, outro nível de sanidade. Assim, sanidade. A tribo africana versus a Harvard, a tribo africana tá muito mais sã. É porque não tem relatividade. Porque não tem relativismo. E aí, quando não tem relativismo, ela tá mais... Ela está inserida numa realidade muito imediata. Ela está pensando a natureza de uma maneira... Então, o Ocidente, nessa linha pós-iluminista, foi se afastando de umas certas verdades universais. E a perda dessas verdades universais leva a essa série de problemas. Então, por exemplo, no mundo de tanta tecnologia, que tem vários benefícios, outras coisas, as pessoas comem pior, não fazem exercício, estão trancadas em casa, e aí você vai vendo a piora da saúde delas, crise de sentido, a despeito da melhora tecnológica. Então, o que eu diria, e até a tecnologia às vezes traz benesses que enfraquecem as pessoas, porque na dificuldade uma vez sendo forjado. Então, um homem tinha uma vida muito dura, que eu não acho que a gente deveria voltar, não sou a quebra tudo, não é isso o ponto. Mas era aquela coisa, tem que acordar cedo, arar a terra, aquilo forçava uma série de virtudes. Agora tem um monte de confortos, cara, as pessoas acomodam, né? Sim. Tempos fáceis fazem homens fracos, é inevitável. Então a gente vai voltando para isso. Então, nós perdemos um pouco o eixo. No entanto, quando nós recuperamos essa tradição, a melhora é muito imediata. Se um cara começar agora a melhorar os hábitos, a ler grandes livros, a fazer exercício, a lutar, a viver a ética, melhorar os hábitos dele, cara, a vida do cara melhora sim. Qualquer pessoa. A gente pode ir. Eu acho que nesse ponto você começou a despertar o interesse nisso. Antes de mudar de história, então, deixa eu fazer uma pergunta. Claro, não sei o que você... A gente então pode falar que a busca do propósito, que todo mundo fala, e é a dúvida das pessoas, qual que é o meu propósito? As pessoas se perdem nisso, né? É eu falar que é eu buscar minha virtude, caminhando da minha hidratação até a minha transcendência. Esse é o propósito de todo ser humano através do sacrifício. O propósito de todo ser humano é viver o que Aristóteles chama da eudaimonia, que é a elevação da alma. Eu é bom e daimon é a intermediação entre o que é eterno e o que é terreno. Em outras palavras, viver a alma plena. A alma plena é aquela que vive a sua finalidade de maneira muito clara, ou seja, ela tem um sentido transcendente e ela ordena cada aspecto da sua vida, passando pelo físico, pelo familiar, pelo econômico, pelo intelectual, em direção a esse princípio maior. Então ela coloca o sacrifício, vive uma vida heróica, e aqui a gente pode falar do heroísmo do dia a dia, né? Tinha um santo espanhol chamado São José Maria Escrivá que ele falava:
A arte da vida consiste em transformar a prosa de cada dia em verso heróico. Ou seja, às vezes o cara também não vai viver o extraordinário necessariamente, mas ele pode viver de maneira heróica o dia a dia dele, os deveres dele do dia a dia, os deveres perante a empresa, perante a família. Quando uma pessoa vive assim, ela vive uma vida plena. Essa vida plena é a finalidade tanto da vida social quanto da vida individual de qualquer pessoa. E vejo que esses hábitos são... Uma vez uma pessoa perguntou para mim, mas fulano é da China, fulano não sei o quê. Cara, todos os hábitos que eu falei agora, ler grandes livros. Exercício físico, não interessa se ele é da China, se ele tem 20 anos, 10, 68, eles são universalmente bons, aprender lógica, aprender matemática, quer dizer, não interessa quem é a pessoa, eles vão te beneficiar inevitavelmente. Então, isso e aí, claro, cada um tem a sua vocação, e aí vivendo valores universais, vivendo a sua vocação também individual, você vai encontrando uma vida plena. Então, esse é o caminho da vida plena, né? Que é a finalidade de toda a ética. Toda a ética existe para te guiar para esse caminho. Todo o estudo das virtudes é para que você viva a melhor vida possível, sendo quem você é, né? Não sendo uma outra pessoa, mas sendo quem você é. Então, a grande diferença é que as pessoas confundem um propósito com vocação. Então, o propósito é a finalidade, é lá no fim do que eu vou viver. E a vocação é o meio que eu vou utilizar para conseguir passar por esse caminho, né? A vocação é o chamado, por definição, vocação é vocar, é chamar. É o chamado que você tem para viver o seu propósito último. Que Aristóteles chama de causa final, que é a finalidade da sua vida. A finalidade da sua vida, no entanto, tudo que você faz é uma finalidade. Por exemplo, você monta uma empresa, você quer que a empresa dê lucro. É uma finalidade imediata da empresa. Sim. Você tem uma família, você quer que sua família seja boa, tenha filhos, tenha uma casa coesa. Você começa o plano de dieta, você quer ter mais saúde, assim vai. Tudo tem uma finalidade imediata. O segredo consiste em ordenar essas pequenas finalidades para uma finalidade maior sempre. Então, sempre tem um propósito maior. Quando você para no meio do caminho, aí você cria uma crise de sentido. Fala, cara, ganhei dinheiro, o que eu faço agora? Melhorei fisicamente, mas a minha vida está sem propósito. E aí você vai travando no meio do caminho. A jornada consiste em não parar nunca, né? Por isso que formação é para a vida inteira. Não existe formação... me formei na infância e acabou. Cara, formação é até a sua morte, né? A gente tem o Theo de 6 anos e ele odeia ir pra escola. Aí ele pergunta pra mim toda vez, mãe, quando eu vou poder parar de aprender? Eu falei, nunca, filho. Aí ele olha pra mim e ele fala assim, não é possível, ele fica desesperado. Sim. Então, eu, por exemplo, tinha raiva de ir pra escola, né? Mas eu tinha amor por aprender nos livros, aí que tal Então, quer dizer, ele não precisa amar necessariamente cada item individual, mas ele precisa se apaixonar pelo conhecimento. E aí, quando ele entendeu o que o conhecimento pode fazer na vida dele, aí é apaixonante. Porque o dia que ele aplica uma coisa, sabe? O segredo é aplicar uma coisa que ele aprendeu. O dia que ele aplica algo, ele dá aquele salto e fala, caramba, calma. Aquilo que eu vi serve pra isso. É igual você aprender um idioma, você tá lá estudando teórico, parece chato. Você fala com alguém, você fala, caramba, é pra isso que eu tava estudando. Então, isso é muito legal no processo de aprendizagem, assim, introduzir isso. E você acredita que você está conseguindo resgatar? Eu não vou nem resgatar, porque resgatar é voltar quem nunca foi e não tem como voltar. Sim, sim. Mas você tá vendo... Você tá sendo a primeira paixão de filosofia de muita gente. Sim, sim. Sim. Por que você acha que isso está acontecendo? Sim. Por que você acha? Assim, uma das coisas é você entender a linguagem da galera mais jovem. Eu sei como esse cara pensa. Sim. E eu sei como introduzir o clássico nele sem chocar, sem ser muito tal. Daí ele fala, puta, muito viagem esse papo. Como que você transformou conhecimento em conteúdo? Sim. Você entendeu um pouco da pergunta? Sim. Então vamos lá. Que é um pouco do seu como, né? Como é que você fez isso? Como você fez você tá isso, resgatando essa paixão, fazendo as pessoas se apaixonarem por filosofia. Sim. Então o que acontece? Primeiro, eu me coloquei do lado, porque eu olhava muito a academia... E eu olhava a academia com aquela coisa meio Torre de Marfim, sabe? Não, nós temos aqui o conhecimento, tá? Isso não tem nada a ver com a vida cotidiana. E mesmo a filosofia é muito abordada assim, cara, não, isso aqui é um conhecimento superior, você não tem acesso e tal. Aí eu olhava para aquilo e falava, cara, alguma coisa tá errada, então, porque tá meio chato essas aulas, esses caras, alguma coisa não tá empolgante. Muito inalcançável, né? É inalcançável. Eu falava, cara, não faz sentido, porque esse negócio é pra vida humana. Esse negócio é pro ser humano, não é o contrário, não é que o ser humano vive pro conhecimento filosófico, o conhecimento filosófico vive pro engrandecimento dos homens. Aí eu falava, cara, uma coisa tá errada. Não posso só ler quando eu tiver cabelo branco, né? Não é possível. E aí eu olhei pra aquilo e falei, cara, alguma coisa tá errada. E aí tinha esse outro problema que casei e tive filho. E aí tô lá, tenho que tocar minha família. Tô trabalhando na empresa. Teve uma época que eu era coordenador do empreendedorismo do estado do Paraná. Foi essa época que me chamaram pra falar na ONU lá e tal. Falei em defesa da família, que foi engraçado.
metade dos países ficaram muito felizes, metade falou, e ficou naquela, do embate... Porque eu falei, gente, a maior crise hoje é a crise da família, a gente precisa resgatar a família. Foi mais ou menos o teor da minha palestra, né? Então foi bem engraçado as brigas depois Sim. entre os países. Só comprovava né? o que você estava falando. Não, comprovava bastante, tinha várias, enfim, não vou entrar tanto nisso. Mas nessa época, eu era coordenador do Empresa do Estado do Paraná, tava acabando o mestrado e já tinha 2 filhas. E aí foi a época que eu comecei o canal do YouTube. Comecei à noite, tinha lá, botava tripé, celular e gravava uns vídeos que eu achei que ninguém ia ver. Falei, cara, vou botar isso aí na internet e se alguém assistir, se 3 pessoas assistirem é muito, entendeu? Mas chegava à noite e tal. E eu falava, cara, que é o seguinte, esses conteúdos dos livros clássicos têm que servir pra minha vida como pai de família, como pessoa que trabalha no dia a dia, que tem que estar fomentando empreendedorismo, como pessoa que vive a vida normal, entendeu? Se esses conteúdos não servem, alguma coisa está errada. E aí eu falei, cara, e se eu começar a falar coisas que não são a Torre de Marfim, mas que são o seguinte, olha, as coisas que eu estudando na filosofia melhoraram na minha vida. As coisas que transformaram na minha experiência, sabe? Que eu vi que funcionava pro dia a dia na liderança de times, que eu vi que funcionava para liderar minha família, para transformar meus hábitos. Aí você saía de um campo mais filosófico, abstrato e aterrizava as ideias. E aí eu falava para as pessoas, eu comecei a contar as histórias das coisas que eu comecei a tirar desses livros e impactaram a minha vida. E aí eu comecei a mentorar algumas pessoas. Então, Em Busca da Verdade surgiu dessa ideia que eu falei, cara, tem uma crise de líderes. Porque assim, no governo os líderes são ruins, nas empresas os líderes estão com uma crise, tá tudo geral, líderes e liderança não é um tema fácil na nossa sociedade. A galera nem quer ser líder. A real é que a geração mais nova, muitas pessoas não querem responsabilidade. E aí eu peguei alguns amigos que eram empresários e comecei a passar para eles. Falei, cara, vamos pegar o plano de formação clássica, que é esse que eu falei para vocês, e vamos aplicar ele aqui e tal. Aí os caras começaram a aplicar, começou a dar muito certo, né? Começaram a falar, cara, isso aí tá mudando minha vida, tá melhorando minha empresa. Eu reassumi o controle da minha empresa. Minha empresa tava travada, agora eu cheguei lá e aquela coisa meio Gordon Ramsay, sabe? O cara chegou lá e falou, cara, agora essa empresa é minha. O cara lembrou que tinha uma empresa. Então, eu comecei a atuar mais diretamente com os líderes. Foi minha experiência direto com a pessoa. Tá. Totalmente pessoal, zero... Isso é a parte do trabalho online. Sim. E aí, você cria um ciclo de feedback muito bom, né? Você fala, cara, o cara testa, você vê o que dá certo, volta, então fica um laboratório, né? E, claro, são as coisas da minha vida. E aí, disso, nós começamos a fazer jantares para empresários, para líderes, e as pessoas começaram a vir. Aí a gente começou a ver a demanda reprimida insana, porque eu falei, cara, deixa eu dar uma aula aqui, vamos pegar... vamos mostrar o ciclo, o que Aristóteles usou para transformar Alexandre num dos maiores líderes do mundo. Vamos dar essa aula. Interessante essa aula, hein? Cara, a galera enlouqueceu, a galera olhava e falava, caramba, cara, o que é isso, entendeu? Porra. Aí eu falei, mas ninguém tá falando isso. Eu falei, cara, caramba, que loucura. Tá bom, então vamos agora pegar e vamos falar sobre esse plano de formação clássica, mas como que o cara poderia implantar agora? Como ele poderia fazer a formação? Você sempre teve esse pensamento, como é que eu posso trazer de um jeito que o cara vai conseguir aterrissar e aplicar na vida dele? Eu descobri esse pensamento no dia que eu fui obrigado a dar aula para as pessoas querendo o resultado de verdade. Porque o problema é que positivo, né? muita gente dá aula sem querer o resultado verdadeiro. Sim. Eu falo para as pessoas, cara, eu não tô nem aí. Tipo, o meu não nem aí, eu tô com 32 anos, mas já cansei de bullshit, sabe? Tem um sueco muito louco que a gente ficou amigo, né, na Inglaterra, que ele escreveu uma no bullshit policy para as empresas, sabe? Sim. Então, cara, eu tô com 32 anos, mas já cansei do bullshit. O que é o bullshit? Eu cansei da ideia de ficar dando aula e a vida do cara não melhora, entendeu? Pô, não adianta, o cara ouve e fala, pô, bela aula, volta pra casa e faz tudo diferente. Eu falei, cara, alguma coisa tá errada. Aí eu comecei a falar, cara, calma. Aí pensa, por exemplo, conselhos para jovens. Eu falo, cara, vai levantar um peso, lê esse livro aqui e começa a trabalhar desse jeito. Ou seja, já não é mais genérico e tal, Sim. faz isso aqui. Aí o cara voltar e falar, cara, minha vida é outra. Eu falei, putz, é isso. O segredo esse conteúdo clássico, ele tem que transformar a vida do cara hoje. Ele tem que ser traduzido para a experiência do cara hoje e transformar a vida dele, mas sem prostituir o conteúdo. Por quê?
Muita gente na linha de vamos deixar mais acessível. Quando você fala prostituir, é você... Colocar sua própria interpretação. É você estragar a pintura original. Estragar a pintura original. É aquela releitura aquela restauração do negócio que o Cristo ficou parecendo que tinha uma juba, entendeu? Aquilo, cara, aquilo tá horrível. Restaurei. Cara, você não restaurou, entendeu? Tá. Você tem que manter o conteúdo como ele tá no original. No entanto, você tem que traduzir ele de uma maneira que vai ser aplicável. Então, Muito difícil. Dar um exemplo assim? Sim. Eu acabei de falar das 4 virtudes cardeais, de uma maneira que qualquer pessoa vai pegar. Então, temperança. Se você abrir lá, eu poderia falar hábitos que conduzem à eudaimonia, dentre deles a primeira das virtudes cardinais é a temperança. A temperança possui tais partes, parte tal, não sei o que tal. Cara, isso seria uma leitura que você olharia e falaria, cara, o que eu vou fazer? Entendi. Se eu viro pra você e falar, cara, temperança é você controlar nos prazeres, entendeu? Para de comer muito, para de ficar o dia inteiro deitado no sofá. Sim. É basicamente a mesma coisa, entendeu? Sim. Mas de uma maneira simplesmente pedagógica. Agora, se eu só falo a versão resumida e não falo, cara, você tem que ler esse livro aqui pra você pegar o retrato completo, o seu processo pedagógico seria parcial. Daí que eu comecei a conduzir os caras e falar, cara, você tem que ler esse livro, faz isso. Então a experiência de mentoria individual foi o que deu o salto na minha consciência de eu preciso ser eficaz no conteúdo. Porque agora eu tô aqui, eu e o cara, Sim. ou o cara vai aprender ou não, entendeu? E filosofia e eficaz é uma coisa que às vezes as pessoas não As conseguem. pessoas tomam como opostos. Porque o mundo moderno, a filosofia ela virou ou ideologia ou fuga da realidade. Mas essa não é a origem da filosofia clássica, é a busca da sabedoria e a unidade da alma na unidade da busca da verdade. É você viver uma vida totalmente... você... Cara, porque ninguém é perfeito. Então, por isso que o zero moralismo é fundamental. Mas é viver uma vida moral na unidade da verdade. Ou seja, entender a conexão dos hábitos com a descoberta da verdade, que é o que é propriamente humano. Então, os homens são dotados do logos, que é a palavra ou a razão. Até no Evangelho de São João começa, no princípio era o logos. E o logos se fez carne e habitou entre nós. O logos é uma palavra que os gregos eram obcecados por essa palavra, o logos. Porque nós temos uma linguagem mais complexa dos animais. Exato. E ao mesmo tempo nós falamos coisas que têm ordem, que têm sentido. Então as nossas palavras têm que ser direcionadas para uma ordem racional. Essa ordem racional vai mover a mudança das nossas mentes e dos nossos hábitos. Então a filosofia, ela tem que seguir o logos. Hoje tem muito sofisma. O que é o sofista? É o cara que fala bonito, mas sem um compromisso com aqueles hábitos, sem um compromisso de transformação real. O sofisma, ele é ele é atraente, porque você ganha poder e você ganha influência sem responsabilidade. No entanto, esse é exatamente o problema. Esse é o problema. É igual hoje todo mundo nas empresas tem uma cultura oligárquica, que é um grupo pequeno com poder, mas sem skin in the game, sem accountability. E aí todo mundo fala, não, agora é hierarquia horizontal. Hierarquia horizontal, todo mundo é líder. Sim. Resultado, tirou dele da reta, entendeu? Sim. E aí quando você fala, cara, não, precisa ter autoridade. Volta para autoritarismo e autoridade são duas coisas diferentes. Precisa ter autoridade. Quem responde? Essa é outra experiência de tocar time, sabe? Sim. Tocar time e falar, cara, o time vai ter que entregar, vai ter que bater meta. A experiência de o time ter que bater meta é maravilhosa, porque aí você fala, cara, galera, vamos ter que entregar, entendeu? Sim. E aí você descobre aquele negócio do Alexandre ir na frente pra lutar com o elefante e sair na primeira fila. Porque você fala, chega um momento que você tá com o time e fala, galera, eu vou sentar aqui e eu vou fazer isso aqui até sair. E esses momentos de temos que bater meta, se a gente não trabalhar, não vai bater a meta, entendeu? Vamos ter que entregar, vamos ter que demitir alguém, vamos ter que contratar uma outra pessoa. Eles começam a forçar você a avaliar as pessoas de uma maneira mais real. Você não adianta belas palavras. Você fala, cara, vai ter que entregar o resultado. É rei, né? Quantas empresas não se afastaram do caminho do lucro, que é um problema para as empresas? Porque o cara começou a entrar teve essa onda de growth, né? Growth. O valuation tá tanto. E o cara esqueceu, sei lá, de cortar gasto e aumentar a receita, né? E isso deu uma pancada para várias empresas, porque aí a realidade bate na porta uma hora. Quantas pessoas não entraram nessa de agora toda a liderança vai ser horizontal? E aí chega uma hora o time não bate a meta, todo mundo olha pro outro e fala, quem é o responsável? Cara, ninguém é o responsável. Então nessa cultura eu comecei a reparar que o que faltava para as empresas eram os grandes líderes.
a liderança dos grandes homens. E o que funcionava Porque tem um segredo mal escondido. Todos os grandes líderes eram forjados além dos grandes líderes do passado. Então, um cara seguia o outro. Alexandre o Grande se inspirou em Aquiles, seguindo a Ilíada. Júlio César se inspirou em Alexandre o Grande. Justiniano se inspirou em Júlio César. Carlos Magno se inspirou em Justiniano e assim vai a sequência infinitamente. Sempre esses caras olhavam para o passado e falavam, cara, quem era o grande líder que pode me inspirar? Então... Tem até uma expressão que todo grande líder é um ótimo seguidor. Com certeza. Ele acaba sendo um ótimo seguidor. Não, humildade também é fundamental em tudo isso que eu tô falando, Sim. porque Aristóteles falava da alma grande, né? Um cara que tem a alma grande, que é um conceito que fica na minha cabeça, sabe? Então eu leio. O que eu faço? Eu leio ali os conceitos nos livros, né? Que dá um trabalho desgraçado, porque, cara, tem que estudar grego, tem que estudar um negócio, entender. E aí eu medito e eu falo, cara, a alma grande. E aí eu fico meditando sobre como eu posso usar esse conhecimento para melhorar a vida das pessoas. Então a melhora concreta, acho que é a ponte disso. Mas o insight veio disso aí, cara, de ter que tocar o time. E aí eu penso no cara e fico pensando, cara, esse cara tá tocando um time, entendeu? Ele precisa de um negócio que funciona, bicho. Não adianta eu chegar pra ele e falar, pô, Alexandre foi um baita cara, valeu. Ele precisa de um negócio que ele vai chegar lá, acordar amanhã e falar, cara, eu preciso melhorar. Então ele precisa conhecer. Agora, também, por outro lado, ele não pode cair na linha de só formação técnica, só formação superficial, só pegar o aguado, porque senão também a superficialidade é o problema que a gente tá querendo combater. Então, o equilíbrio é realmente um desafio grande. Muito bom, cara. Muito bom. Deu 1 hora, já você não, acredita? É muito interessante essa, vou chamar preocupação do Guilherme, mas eu acho que é principalmente essa atenção, esse zelo, porque às vezes você vai começar a dar aula de filosofia para um cara que nunca leu Aristóteles. Sim. Então, essa introdução da filosofia ela é muito importante, né? Você fala assim, pô, às vezes eu tenho que estudar em grego, e são 2 estudos. O primeiro é para ele entender, e outra coisa é para fazer a adaptação que não prejudica a obra original, mas um jeito que o afegão, que ele fala, o afegão médio ali, o ser humano comum, que eu falo de ser humano comum, é um cara que não está debruçado em cima da filosofia, que ele consiga extrair valor, porque no final das contas o ser humano é motivado por progresso. O ser humano, ele quer melhorar na vida. Progresso na veia. Agora, é engraçado porque a nossa sociedade é muito cercada por progresso. E a primeira pergunta é progresso pra onde, né? Exatamente. Todo mundo tá, não, agora nós somos progressistas. Fala, legal, pra onde? Cara, pra tudo melhor. Fala, cara, pra tudo melhor o quê, entendeu? O que vai melhorar? Então tem esse gap. Você sabe que quando a gente começou os jantares do Em Busca da Verdade, né? Era muito engraçado, porque assim, a nossa ideia era, cara, só um jantar, entendeu? Vamos fazer um jantar e vamos contar umas histórias. Aí começou a jantar 10 pessoas, né? Meu jantar aberto. Aí já tinha 15. Você fazia onde? Na sua casa? Na casa dos... Eu tenho 2 sócios do Em Busca da Verdade, o Pedro e o Gabriel. Pedro foi empreendedor envolvido com a Z-Dog e tal. Sim. E o Gabriel acho que ele toca hoje no Instituto Riachuelo e tal. Então os 2 eram empreendedores e eu dava uma formação pra eles. E aí eles começaram a promover esse jantar e chamaram os amigos, né? E aí tinha 10 caras, 15. Aí quando começou, a gente chegou, cara, tinha 70 pessoas no jantar. Só que não tinha divulgação, entendeu? Era um negócio que era... A galera começava a aparecer. A gente criou a empresa depois disso, porque chegou 70 pessoas. Eu não lembro se foi a esposa do Pedro, o Gabriel falou, galera, não dá mais, isso não é um jantar, entendeu? Falou, vocês vão ter que criar uma empresa, vocês vão ter que transformar isso em alguma coisa, entendeu? Isso aqui não é um... Sim. Não é um negócio normal mais, sabe? Tá virando uma pós-graduação isso aqui. Não, e a galera enlouquecendo, falando, cara, como é que eu faço isso e tal. E eles iam contar as histórias falando, mudei minha empresa, mudei o estatuto da minha empresa, mudei o negócio. Por quê? Porque hoje o empresário, ele tá diante de uma pressão muito grande, às vezes, e vem um pouco grande de universidade e tal, por valores que não vão melhorar o dia a dia da empresa dele, sabe? Valores que não vão fazer bem pra galera que tá ali. Que são valores que tendem mais para isso, para ideologia, para militância, para sei lá o quê. E aí esses valores vão entrando na empresa e aí começam as brigas internas. Um cara que é contra o outro que é o grupinho disso, o grupo daquilo, contra o chefe, contra fulano. Você é do grupo tal, eu sou do outro grupo. Eu falo, cara, que grupo, meu? O que está acontecendo aqui, entendeu? As pessoas... O bem comum se perde nessa insanidade. E aí o cara começa a olhar para aquilo e fala, cara, calma lá. Bem comum, eu nunca nem tinha ouvido o que você tá falando, assim, é fora do imaginário, entendeu? Eu achei que aqui era o quê? A empresa ganha dinheiro. Eu falei, não, cara, o lucro é fundamental para a empresa, mas tem muito além disso. Existe uma motivação humana muito maior do que isso, existe um propósito maior.
E aí você, embora essa base, a empresa tem que dar resultado, e se não tá dando, tem alguma coisa errada. Porque o cara fala assim, às vezes, a empresa não vai dar resultado porque nós temos valores humanos. Quando começa com isso aí, eu já sei que tem alguma coisa desordenada. Porque fala, não, cara, primeiro você resolve o dia a dia, igual eu falar, não vou trocar a fralda da criança porque os valores para salvar a humanidade. Bicho, tem que trocar a fralda da criança para salvar a humanidade. É o primeiro começo, entendeu? Cuida do teu negócio. O Chesterton falava uma coisa engraçada, que era muito mais fácil você amar as crianças da África do que o seu vizinho, do que a criança pobre que está do seu lado. Porque a criança pobre que está do seu lado, ela está do seu lado, entendeu? A criança está na África, é teórica, você não lida com ela. Sim. A criança pobre da sua frente, você vai ter que fazer alguma coisa se você tiver isso. Amar o próximo é uma dificuldade porque envolve você sair de si mesmo, né? Então, quando o cara começa a reganhar esse sentido de responsabilidade, de visão ética, de visão de formação, a primeira coisa que ele ganha na vida é um sentido do que está próximo, do time dele, da liderança, de assumir. Cara, quem quer ser líder? A geração Z, né? Hoje tem uma dificuldade de geração muito grande. Tem dificuldade em todas as gerações, né? Eu fiz uma live sobre a geração Friends, falando da minha geração, né? Bom, eu brinquei com geração Friends, não é? O ponto não é a série de TV, tanto quanto a geração lidou com o negócio, que é aquela cultura do tipo, cara, dos 20 aos 30 eu vou curtindo a vida. Cheguei nos 30 eu vou descobrir e vou me acertar. Fala, cara, o problema é que dos 20 aos 30 é exatamente a fase que você define todo o negócio. Se você ficou curtindo a vida dos 20 aos 30, porque o apartamento do Friends é Greenwich Village, entendeu? Aquele negócio custa milhões de dólares, cara. Não dá pra você estar lá no café trabalhando e estar tocando. Na vida real, tudo bem, a mulher na série teve herança, pegou da avó, maravilha, tem um contexto. Mas na sua vida, você não vai estar no café e daí tá no apartamento Greenwich Village com uma galera, entendeu? Não rola. Vai ter que ralar muito, vai ter que descobrir. Então a geração millennial, nós passamos dos 20 aos 30 enrolando, chegamos nos 30 e todo mundo olhou e falou, caramba, e agora? O que eu faço com a minha vida? Ferrou, entendeu? Pra onde eu vou? Não tô casado, não tenho filho, não construí um patrimônio, não criei um negócio, não fiz um negócio. O cara tá perdidaço. Investi em hábitos ruins, tive relacionamentos ruins. Então, a crise da geração millennial é ter desperdiçado uma certa década aqui que era importante. Acreditou, assim, falou, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ou vai dar tudo certo um hábito millennial muito forte. Mas a geração Z tem um outro desafio muito grande, que é, cara, muita gente não consegue sentar e trabalhar. Porque a geração millennial ainda foi exposta à rede social ali com 18 anos, 20, entrou no mundo digitalizado mais tarde. Então ainda pegou o mundo analógico e depois entrou no digital. Para a geração Z, que tem muitos pais que deram o tablet na mão da criança com 3 anos. Falou, toma um tablet. Cara, a geração Z, a molecada, acontece muito nas empresas. O cara senta na cadeira, o cara não trabalha. O cara consegue sentar na cadeira, na verdade. Ele levanta e aí ele reclama e fala, não, eu tô sentindo cansado. Eu falo, cara, você nem sentou, deu 1 hora, entendeu? Começou agora o dia, o que tá acontecendo? A dificuldade de resolver uma parada até o final é muito difícil para a geração Z. E aí repara que a geração Z reclama demais. É o TikTok, é tudo muito efusivo. Então tem muitas pessoas que me seguem que tem isso. E aí a geração X, ela teve contato com a internet mais tarde. Ela pegou já numa fase tardia. Então hoje a gente está numa situação estranha, porque os conselhos das gerações anteriores já não valem para a nova da mesma maneira. Porque o cara vai falar assim, faz concurso público, compra um apartamento e fala, cara, o cara olha e fala, bicho, eu não vou conseguir comprar um apartamento tão fácil. Sim. Concurso público agora tem todo mundo fazendo, o Brasil tem mais faculdade de direito que o planeta inteiro somado. O que eu faço da minha vida? E, por outro lado, o cara da geração Z está muito inconstante. Agora, o problema deram conselhos falsos. Fala, cara, nunca casa, nunca tenha filho. Péssimo conselho. Péssimo conselho. O cara fala pra mim, porque ter filho vai dar trabalho. Fala, tá bom, bicho. Olha as pessoas que se admiram ao longo da história. Os caras tinham família, tocavam família. Em Roma Antiga, o primeiro critério pro cara é como a família que ele toca. Porque o cara tem responsabilidade pra tocar os caras. O cara tem que cuidar da família. Família é a primeira escola de liderança. Porque você acorda e a sua família tem que funcionar, entendeu? Sim. Ela tem que tá com as contas pagas. As crianças têm que se vestir. Você fala, cara, tem lá um negócio. Então, esse conselho foi ruim. Não case, não tenha filhos. Foi um péssimo conselho. Vai lá e faça concurso público. É um conselho limitado por definição. Porque não dá para todo mundo fazer concurso público. Não faz sentido. E ao longo da história da humanidade, a produção decorre, ela está ligada à criação de coisas novas, à inovação, a uma série de outras coisas que não foram enfatizadas
de maneira alguma na formação. Então isso é um gap. Leitura de clássicos totalmente fora. Cara, eu leio jornal, já sou um cara culto. Essa foi a base dos conselhos que a gente recebeu. Não funcionam. Então, um pouco do problema aqui é olhar e falar, e você vai ter uma transferência de patrimônio gigante, porque a geração boomer vai falecer e o dinheiro vai para as próximas gerações. Sendo que uma parte gigante das empresas vão à falência na geração 2. Porque até lá, o pai constrói tudo, monarquia heróica, como eu gosto de falar, é o cara que chega lá, carrega a caixa, empurra o negócio. E aí chega o filho cresceu na BNS, Ivy League, volta todo o pimpão do Ivy League, nunca carregou uma caixa que nem o pai. Já era, o cara tá com preocupação, o cara tá pensando na balada, o cara tá pensando num negócio totalmente abstrato que ele aprendeu na faculdade, que não tem nada a ver com o mundo real. Então, na hora de liderar, desafio muito grande. Então, esse gap generacional, e claro, a religião sumiu da vida, sem religião vai dar ótimo, segue aí todo o seu... E aí você pensa em todos os caras da sua vida, os caras que focaram em viver os prazeres deles de uma maneira intensa, quem que foi pra frente na vida, falou, cara, é a experiência de vida que agora a nossa geração conseguiu ter, de passar os anos e falar, cara, e aí, os caras que seguiram essa linha de, beleza, vão mergulhar nas drogas, vão mergulhar na... Vou curtir até... Olha os hábitos que estão circulando, dieta ruim, drogas, vício em pornografia, quantas pessoas são viciadas em pornografia hoje? As pessoas são viciadas, o cara tá lá, consome rede social em horas, vício em videogame, o cara fica 20 horas nesse negócio. Cara, aí você soma todos eles, tem vários estudos mostrando pornografia, vício em pornografia reduz o QI do cara, entendeu? Reduz a massa cinzenta do cérebro, que pra mim foi um dos mais loucos que eu li, um estudo, porque o cara começa a conectar o prazer de uma maneira artificial. E aí o cara começa a sentir menos prazer, naturalmente, porque ele tá toda hora num hiperestímulo. As drogas, mesmo efeito. O cérebro do cara tá disparando para prazer loucamente. O efeito da rede social também. Você vai vendo uma semelhança entre todas as coisas. Dopamina rápida, quero clique, quero negócio. E novamente, a rede social pode ser usada para coisas maravilhosas. Acho que tem muitos trabalhos fantásticos sendo utilizados nela. O ponto é o vício. Esse mundo, então, do hit de dopamina rápido. E aí você precisa parar esse negócio e cortar e falar, cara, fora. Eu brinco, tem um exemplo que eu tô brincando em vários lugares, que é o Maximus e o Enzo, né? Nada contra quem chama Enzo é o criador da Ferrari. Mas o cara falou pra mim, não quero educar meu filho em educação clássica porque vai ser uma bolha, entendeu? Vai ser uma bolha, esse negócio é bolha, extremismo. Pô, sem extremismo, Guilherme, quero um negócio. Então, aí eu brinquei e falei, cara, vamos pegar 2 meninos, Maximus e Enzo, entendeu? Aí o Enzo é um menino que vai ser educado segundo a educação moderna full time. Então o Enzo você vai pagar uma escola internacional cara para ele. O Enzo, ele não toma luz do sol, porque, pô, frágil do Enzo, coitado. O Enzo faz beach tênis, entendeu? Porque é para não ter grande contato, esporte de contato já não vai. E aí o Enzo tirou 10 em sentimentos na escola. Ele falou todos os sentimentos dele numa bela redação. Ele chora bastante também. O Enzo vai ser criado ouvindo qualquer música, podendo entrar na rede social. Claro que o Enzo está viciado em pornografia, porque ele está livre na rede social total. O Enzo consome soja, grandes quantidades de estrogênico total, a testosterona dele baixou lá pra caramba. Não entrou no piano porque ia dar trabalho. Enfim, o Enzo pegou todo o negócio, mas, cara, ele tá tirando 10 nas provas. 10ão todas as provas do negócio. E o Enzo, claro, se sente inseguro com todas as coisas. Mas ele sabe todos os chavões ideológicos que tinha que botar lá. Ele falou botou na redação que o maior líder da história foi o Barack Obama, sei lá, ele escreveu um negócio que isso é muito engraçado, né? Porque tem uma história do Barack Obama, eu vou voltar pro Maximus, mas em 2008, né? E daí eu tô lendo a mídia, né? E a mídia fala, cara, Barack Obama é um santo, o cara toca as pessoas, cura as pessoas com a mão. Eu falei, cara, tá um pouco exagerado. E aí eu vou ler um negócio e falo, caramba, Barack Obama, um cara tem um mentor, que é um Bill Ayers, que é um cara que trabalhou no escritório dele. Ele fala, cara, quem era o Bill Ayers? Bill Ayers era de um grupo chamado Weather Underground que botava bomba em carro. Eu falei, cara, caramba, já não é bem o personagem que tá na mídia. E daí eu vou ler um livro de um cara chamado Saul Alinsky, que era tipo um mentor intelectual desse movimento que o Barack Obama estava inserido. Aí o livro do Saul Alinsky começa... um livro chama Regras para Radicais, né? E aí o livro começa assim, ao Lúcifer, o primeiro revolucionário bem-sucedido. Aí eu falei, caramba, bicho. Aí esse foi um primeiro momento na minha vida que eu falei, o gap total entre o que tá na grande mídia e o que tava na realidade, assim. Porque você olha na grande mídia e fala, cara,
o cara é um santo, o cara cura as pessoas com a lua. Aí eu vou vendo ali a capivara do cara, entendeu? Aparece coisas diferentes. Você continua mas, enfim, lendo um livro desse? esse livro eu li até o final, mas eu recomendo que as pessoas leiam coisa boa, não coisa ruim. Essa é a minha... Sim. Por tabela, porque eu sou professor, então eu tenho que ler o que é ruim para explicar para as pessoas. Mas para quem tá se formando, tem que ler coisa boa. Essa é a melhor dica. Quando você começa uma coisa que é ruim, você fala, cara, fecha e vai para uma coisa boa. Minha dica. Mas enfim, aí eu pego agora o Maximus. Então o Maximus vamos educar totalmente diferente do Enzo, entendeu? Uhum. O Maximus agora vai comer carne, entendeu? Vai ser levantar peso. O Maximus vai pro Gil, total. Nada de... Se for beach tênis, ele vai pro tênis, entendeu? Ele vai pra... Sim. O Maximus é só... Raiz. O Maximus só lê livro pesado. O Maximus tá lendo a Divina Comédia, Eneida, Ilíada. O Maximus é pesadão. Cara, nem sei o que vai cair na prova. Ele só tá lendo livro... Maximus é empreendedor, o Enzo não. Porque empreendedorismo é perigoso, vai gerar tal. O Maximus, tenda de limonada, já começou ali cedinho, já escalou a tenda de limonada. Medo do Maximus, que o cara já tá o cara já entrou no mercado, o cara tá na fazenda de limão, entendeu? Fazendo franquia já. Fazendo franquia já do negócio. O Maximus é religioso, entendeu? Ajoelha, vai na missa ali com os pais, canta, entendeu? Toca só música clássica. O Maximus é intolerante, bicho radical pra caramba, não ouve música moderna, só ouve... O negócio do cara é o violino, é um negócio todo assim, cara chato. E o Maximus, ele basicamente foi educado pra dificuldade. Quando chorava, a mãe falava, cara, sem cobertor, dorme aí, vai pro negócio, rala no negócio, carrega coisa, entendeu? Carrega concreto. E aí você olha os dois e você fala, cara, vamos pensar o Enzo e o Maximus. Na teoria do mundo atual, o Maximus, pior ainda, o Maximus é homeschooled, entendeu? O cara foi homeschooling, a família dele educou ele em casa, negócio absurdo. Aí agora vamos pensar o Maximus e o Enzo competindo no mundo real. Cara, por todos os parâmetros, e esse é o duríssimo, porque o mundo todo fala, cara, faça a educação do Enzo. Exato. Por todos os parâmetros, o Maximus ganha do Enzo. As mulheres vão preferir o Maximus. As empresas vão preferir o Maximus. Na hora que eles tiverem que competir por qualquer coisa, literal, físico, intelectual, empresarial, o que for, o Maximus ganha. Não tem como. Isso é intuitivo, porque você olha e fala, cara, é intuitivo. O Enzo ganha em redação sobre sentimentos, em chavão e não sei o quê, mas ele não ganha em mais nada. O Enzo não toma luz do sol, galera. É isso que tá rolando na educação atual. O Enzo não saiu de casa num nível que é difícil até eu explicar para as pessoas, sabe? Se faz um negócio, ele já tem um susto. A realidade assusta ele. E isso, esse contraste é intuitivo. Qualquer pessoa ouve o que eu tô falando e sabe do que eu tô falando. Ela sente na veia, ela fala, cara, eu entendo o que você tá falando. E eu já vi uns caras que são mais Maximus e os caras que são Enzo, entendeu? Esse que é o pior. Então hoje, você perguntou como é que a coisa fica aí. Hoje a educação tá indo pra linha Enzo total. Não o Enzo Ferrari, porque o Enzo Ferrari era a educação do tipo, raiz. Vamos fazer o carro aqui pra... Não, é essa linha de falta de noção e mimar, claro. A psicologia da criança mimada, porque o pai não pode ser forte, o pai tem que ser meio ausente, não sei o quê, o pai, Deus me livre se o pai botar ordem. E o resultado está sendo muita insegurança, as crianças, muito ansiedade num nível muito pesado, dificuldade com frustração. E aí isso gera esse efeito que eu falei da geração Z, do cara sentar na cadeira e não trabalhar. E aí o cara tá desesperado, porque a família tá desesperada, falando, caramba, filho, quando é que você vai começar a trabalhar? A empresa tá desesperada, falando, não sei o que fazer com um contingente inteiro de... E a geração mais velha falecendo e o desafio vai chegar. Então, em termos de gerações, e a geração X, que é a galera puxando mais para os 40 e tanto, para os 50, né? Muitos são bem-sucedidos, mas eles olham essa situação toda e estão meio perplexos. Né? Cara, o que eu faço agora? O que tá... A geração mais velha faleceu, eu achava... Agora essa mais nova tá chegando, eu já tô me sentindo meio... Não acompanha a velocidade, sabe? Do negócio que tá... Tô deslocado. Não tá nem lá nem cá. E aí essas 3 gerações, eu pego elas, porque elas são meu público na internet, 50% millennial, que é a minha geração. Então é bem natural. Os alunos refletem seus números também? Não. Os meus alunos, então, vamos lá.
Depende, né? Então, tem os meus alunos online e tem os do Em Busca da Verdade. Em Busca da Verdade é outro perfil, porque mas é um curso para líderes. Então, a maioria são empresários, hoje empressionistas. Então, o perfil é diferente. São mais velhos, no geral, por definição. Porque o cara que tá tocando um desafio empresarial bem sucedido... Então, acaba sendo um 35-50 ali. Exatamente. Tá. Exatamente. 35-50 você matou... É. O cara já tá ligado Exato. nas estatísticas. Mas é isso. 35-50 pesado. Esse é o perfil Em Busca da Verdade. Online, então pegando a galera que tá online. Aí nós temos 25% de geração Z, que é a maioria YouTube, a galera que vê no YouTube, que é mais jovem. 50% millennial e 25% de geração X. Na verdade, agora aumentou, tá 30% geração X e Z diminuiu um pouco, X é um pouco maior. No caso dos empresários, X é muito mais representada. É um pouco natural, porque a tendência, muita gente acompanha da sua geração, então acho que esse número millennials tem a ver com isso. Mas é também porque eu acho que a geração millennial tá bem na bifurcação. A geração millennial chegou naquele momento e falou, cara, agora chegou a hora de eu decidir para qual caminho eu vou. Tem esses valores que eu tô vendo a geração mais nova e eu tô vendo que eles não deram certo, que eles não estão dando certo. Eu apostei neles por uns anos, eu tentei, eu fiquei ali 22, pô, fui lá pra balada, fiz o negócio todo, olhei, 25, tentei primeira empresa, mas não investi o dinheiro que eu ganhei, mas não sei o quê. Saí do emprego, ralava na empresa, sabe? O cara tá bem naquela fase que ele olhou e falou, cara, já meio que vi o que não deu certo. E agora preciso de um rumo. Então eu acho que a geração millennial, ela tá super na bifurcação da história, ela tá super na fase pra vou tomar uma decisão. E a X está no desafio de liderança, que é o outro, que agora, cara, como é que eu lidero esse novo mundo e coloco uma perspectiva nisso. Então, essa análise de gerações, claro que ela tem suas limitações, não é determinístico, tem caras da geração mais nova que são outliers total, e aí vai ter as variações, a exceção é variada. Mas eu uso bastante isso de gerações para explicar também esse fenômeno atual, porque, cara, muitos dos costumes que a gente está vendo, nós tentamos uma coisa no mundo atual que é bem específica da nossa época, por exemplo, a revolução sexual. Durante toda a história da humanidade, cara, o padrão era casar e ter filhos. Esse era o padrão geral, sociedade do Japão, Rússia, 100 mil anos atrás, podendo casar e ter filhos. Quando você pega a sociedade atual, dos anos 60 para frente, a gente falou, cara, não, agora vai ter uma liberdade sexual que não havia antes. Então, vai ter divórcio, a galera a gente vai incentivar uma libertação sexual desde cedo, vai cada um pro seu caminho, tá bom. Nos anos 60, você olhava e falava, cara, nada aconteceu, tá vendo? A sociedade tá igual. A galera, os caras muito reaça, falava que ia dar tudo errado. Nada aconteceu. Passa os anos 70, também nada tá acontecendo. Nos 80 mais ou menos, já começam a ter umas coisas, 90. Agora, fast forward 2023. Você olha e fala, cara, metade das crianças sem o pai. O que tá rolando na sociedade, sabe? O que tá acontecendo? O que significa essa revolução sexual? Maluco, o marido larga a mulher. O cara vaza. A real o cara engravida a mulher e vaza. Esse já é um dos primeiros problemas. Não tem a casa da família. Quantas pessoas no Brasil não são criadas pelos avós? Heróis dos avós do Brasil que educam os filhos. Porque a mãe engravida tem o filho e deixa o filho largado. Muito comum. Então, o núcleo familiar vai se dissolvendo. Então, os avós criam, que são a última geração que já tinha mais uma cabeça mais no lugar. Só que aí a criança tem a dificuldade de perder muitas vezes o referencial do pai presente e tal. O pai é a figura de autoridade para a criança. Então, o pai é a figura que você vai olhar para a sociedade e falar, cara, esse é o modelo que eu vou seguir. Quando você pensa o líder, na sociedade tem uma lista hierárquica, né? Lá atrás, eu sempre falo que tem essa lógica que era, cara, primeiro Deus morreu. Deus morreu, não tem Deus, tira ele, deve jogar. Deus é um autoritário, é o cara que quer mandar na minha vida. Depois, dissolução da autoridade papal. Não precisa de papa, cada um é a sua igreja, cada um é o seu negócio, vamos dissolver tal negócio. Beleza. Aí vem o rei. Cara, corta a cabeça do rei. O rei é um cara que tá mandando na gente, tá cheio dos reis, os caras estão autoritários e tal. Quem é o próximo? Por quê? É o pai de família, porque é o próximo, é o mini monarca. Na ordem das hierarquias, você vai desconstruindo e vai falar, cara, agora acaba com o pai de família. Esse cara é só um mini monarca na minha casa. A autoridade do chefe tá ali. Só que o problema é o seguinte. Toda essa ordem de liderança
sempre precisa ter alguém à frente para tocar um negócio. Uhum. Se você vai para uma ilha deserta, você vai querer saber quem é o cara que vai conduzir os sobreviventes para resolver o negócio. Exato. Se você vai para uma situação, necessidade, se as pessoas tiverem que carregar a caixa, alguém tem que liderar o processo de carregar a caixa. Não tem como não ter um líder. Exato. Por isso que Aristóteles defendia tanto monarquia. E se você olhar uma empresa, ela é criada como uma monarquia. O cara começa a empresa normalmente com monarquia heróica. A empresa vai sendo construída nas costas do empreendedor original. Quando ela chega no auge, ela vira aquilo que Aristóteles chama de uma monarquia mista. O cara tem que se cercar de uma aristocracia, o governo de excelência dele, a galera de alto nível. Não, nada com peruca e salto alto francês. É a galera de excelência. E tem que ter uma regra de ascensão dentro da empresa, que é a república. Que é quem é o cara, se eu bater a meta, como é que eu faço para subir na hierarquia. Isso seria o governo ideal, que é monarquia, aristocracia e república juntos, né? Que é o chamado governo misto. Só que quando a empresa vai decaindo, ela perde esse líder. E ela vai indo para oligarquia. Cada um lá, tal, tendo poder, faz o IPO, o dono vai lá para pescar um jacaré na Flórida, o outro vai lá para não sei para onde, o outro... Assim, enfim, tem 1000 fatores do porquê levaria a isso. E aqui não é demonizar vender a empresa, que faz parte do ciclo das empresas, só para dizer que, por vezes, aquela geração original que colocou os valores lá já não está mais presente. Isso acontece muito. Aí os caras começam a parasitar. Só que a oligarquia é um negócio muito tosco. Então, ela começa a promover o que Aristóteles chama de democracia, que não é a mesma coisa que... Para ele, república e democracia são opostos, né? Nós usamos mais ou menos como sinônimos, mas pro contexto, os clássicos iam olhar e falar, cara, ou é república ou democracia. A república é a democracia, a corrupção da república é a democracia. Que ele quer dizer o quê por isso? Cada um quer fazer as suas vontades. Então você começa a ver na empresa um puxando pro seu lado, cada um querendo se autossatisfazer, briga, intriga. E aí ela vai degenerando até o ponto que ela vai se perdendo. Isso acontece muito, esse ciclo empresarial, né? Essa é uma das teses centrais ali, originais do Em Busca da Verdade, é o ciclo empresarial e a relação dele com os ciclos de governo da filosofia clássica. Então a empresa vai decaindo. Mas onde que o cara aprende a não ser o líder que deixa a oligarquia tomar conta e que deixa a coisa dissolver? A escola de liderança é a família. Então a dissolução do pai de família, a falta do referencial paterno é o problema que leva o cara a não entender na hora que ele tem que tocar o negócio. Porque aí ele volta pro negócio e fala, cara, quem... Claro, às vezes na ausência do pai, literalmente o pai, a formação poderia passar o ideal de grandes homens para ele poder se espelhar. Então você tem como sanar muitas coisas na vida por meio da formação. Mas também padeceu da falta da formação, que ninguém passou. Então o cara olha, ele não sabe o que é o líder, ele não sabe quem vai liderar, ele não sabe como liderar, qual o modelo de homem que ele vai seguir. Em especial, uma demonização muito forte dos homens, né? Isso que eu brinquei do negócio, quer dizer, eu quero falar, o homem é malvado, todos os homens são idiotas, os homens são malvados. Que é besteira, isso não faz o menor sentido. Os homens têm um desafio, como todas as pessoas da sociedade, de ter uma vida melhor. Isso é a realidade. Não existe isso do grupo X é malvado por tabela. Isso é uma tosqueira. Então, a vida humana é uma grande batalha. A vida é luta, sem dúvida. Então, agora, essa dissolução da família, ela tem tudo a ver com a dissolução da moral, com a dissolução das empresas e com a dissolução da política. Porque, na verdade, o que está acontecendo na política é só o reflexo de tudo isso que eu estou falando. Exato. Se as famílias estão desestabilizadas, se as empresas estão em desordem e se a moral está perdida, como é que a política vai funcionar? Não tem como. A política, a maior parte dos países ocidentais são oligarquias. Exatamente como esse modelo que a gente falou. Eles não funcionam. Quem são os caras do mundo que estão felizes com o seu líder? Fala, pô, tem um baita líder. Cara, global no Ocidente, se fizer uma pesquisa, todo mundo vai falar, cara, não estou feliz, meu líder é fraco, meu líder não é um cara que consegue tocar o negócio. Ocidente inteiro, não estou pegando um país isolado, não. As exceções são muito esporádicas. Tem esse cara do El Salvador que reduziu, o El Salvador foi em 3 anos do país mais violento da América Latina para o mais seguro. O cara tá com 90% de popularidade, loucura. Na Hungria o cara tem muita popularidade, mas assim, são casos esporádicos. Em países pequenos no geral. Se pegar no geral e falar, cara, o francês tá feliz com seu líder, o cara fala, cara, meu líder é um palhaço. Você vai lá no Canadá, o cara fala, pô, meu líder é um palhaço. E aí você começa geral, sabe? Então, por que essa sociedade geral, entendeu? Que você não fala, cara, cadê o Carlos Magno, entendeu? Cadê o Júlio César? Cadê o cara que o cara olha e fala, cadê o Dom Pedro II? Olha o caso do Brasil. No caso do Brasil, a princesa Isabel aboliu a escravidão. Líder, o Brasil estava próspero, estava indo super bem. Deram lá um golpe para botar a oligarquia do café com leite no poder, porcaria total.
tiraram lá o Dom Pedro II, o Brasil tava pau a pau com os Estados Unidos, acompanhando queda total, cartel agrícola, baixo nível, coisa nada a ver. Então, repara, não tem, as pessoas estão muito preocupadas com a política, mas elas não estão olhando para um nível abaixo. Que elas sempre estão olhando, tá a política, mas cara, isso é como se fosse a erupção do vulcão que tá inteiro para baixo. Não tem como a família tão desestruturada, isso não se manifestar em toda a ordem social. Então eu sempre falo nas formações primeiro melhora você. Que esse é o que está no seu alcance total. Fala, cara, a sociedade, o apocalipse, a guerra da Ucrânia. Fala, cara, beleza, mas assim, você, entendeu? Vamos começar com o que dá. A guerra da Ucrânia, tirando o fato de você ser o... Você não tem controle. Você não tem controle algum. Naquela época estava tendo muita discussão, e você vê a galera, sabe, perdendo relacionamento, perdendo amizade, perdendo respeito. E eu falei, que engraçado, tem tanta gente que sabe todo o plano de governo, mas não tem um plano dentro do casamento. Não tem? Quase fui cancelada. Mas quase fui cancelada. Ok, mas tá falado. Mas é porque você começa em ordem, quer dizer, sua vida, cara, vamos olhar a sua vida. Agora, você botou em ordem a sua vida. Cara, sua família. Botar em ordem a sua família. Sempre tem coisa pra botar em ordem, vai olhar e falar, cara, agora vamos melhorar o dia a dia, vamos unir o casal. Teve um casal de alunos nossos que estavam separando, né? E aí a gente falou, cara, não. Aí falou, pô, como assim, cara? Isso é um curso, são alunos. Fala, cara, incentivo pra unir o casal, criar comunhão, pra tudo isso. Fala, cara, essas pessoas... não é questão de estar no nosso controle, mas o incentivo tem que ser sempre pra conciliação, pra união, pra paz, pra harmonia. Esse incentivo que se dá, né? Então, família. Botar ordem na família. Esse eu acho que é fundamental. Depois a sua empresa, seu trabalho, seu dia a dia profissional. Cara, seu dia a dia profissional tem que estar em ordem. E dificuldades vai ter. Depois que você botar em ordem a sua empresa, agora você pode começar a juntar outras pessoas do seu círculo social. E aí começar a criar comunidade, começar a criar união, começar a criar projetos em conjunto, propósitos. Aí você vai para um outro nível. Só depois de tudo isso, quando o cara já está nessa fase de maturidade, aí ele pode começar a se preocupar com a sociedade. No sentido de, cara, agora vamos fazer um projeto para melhorar a educação, vamos fazer um projeto para melhorar. E aí você está influindo na política de uma maneira real. Quando você está preocupado com uma coisa externa, você não tem poder sobre aquilo, você está projetando uma coisa que não é real, que não é executável na sua vida. As pessoas estão entrando por trás, né? É uma fuga da realidade travestida de preocupação. Exato. Com uma coisa. Então você está criando um artificialismo sem perceber. Esse é o sofisma que eu falo. São palavras bonitas, mas te desviam do caminho da virtude. Eles estão entrando pelo fundo. Total. E aí você entra nesse cenário meio 1984, entendeu? Meio Admirável Mundo Novo, que tá todo mundo imerso no prazer, discutindo um negócio que não tem nada a ver. Só que a primeira forma do cara sair desse controle social é o cara quebrar a engrenagem e falar, cara, desliga o... Tem um agente soviético que a função dele era meio que levar a Revolução Soviética para outros países, chama Yuri Bezmenov. E aí ele fugiu da União Soviética e falou, cara, chega, isso aqui tá loucura, entendeu? Ele tinha sido mandado para subverter a Índia. E aí ele falou, cara, eu não quero mais subverter a Índia, entendeu? Eu prefiro a cultura indiana do que a nossa, sabe? Tô fora. Então ele vazou e foi morar nos Estados Unidos. E aí os caras perguntaram pra ele e tal, como é que a gente faz para fugir da subversão, né? Da ideia de valores que estão sendo... desinformação, valores que vão sendo implantados de maneira propaganda pura. Eu falo, cara, é o seguinte, para de consumir grande mídia e começa a melhorar a sua família. Aí o cara, como assim grande mídia geral? Mas qual grande mídia? Ele falou, cara, você não tá entendendo, eu tô falando pra você parar de consumir grande mídia geral. E aí toda a audiência americana não tava entendendo bem qual era o ponto. Hoje eu entendo com muita clareza o que ele queria dizer. É porque a discussão vai indo por um caminho que está te desviando da sua autoridade pessoal. E o próprio frame da discussão já é um frame dentro desse paradigma. Revolução Francesa. Quem não foi na escola e ouviu que a Revolução Francesa é a melhor coisa do mundo? A Revolução Francesa é a melhor coisa do planeta. Não. Agora tem essa. Você vai comer os insetos, você não terá nada e será feliz. Foi o tema do Fórum. Cara, como não terá nada e será feliz, mas o que você tá falando? Sai o Klaus Schwab, né, lá do Fórum Econômico Mundial falando isso. É meio assustador. E esse negócio assustador, no entanto, as pessoas não deveriam ter medo. Tem uma cena do Senhor dos Anéis. Eu sou o maior fã do Senhor dos Anéis, né?
Até eu fui na Inglaterra agora essa reunião e fui em Oxford, fiz o tour do Tolkien, né? Fui em todos os lugares que o Tolkien... Tem uma cena do filme dos Senhor dos Anéis que tá lá chega lá os exércitos, né? Pra acabar com os caras. E é desesperador, porque os caras falam, cara, já era, o mal é volumoso. Então o mal sempre faz barulho, o mal é volumoso. Então. E aí o Denethor, que é o regente decadente, né? O cara começa a gritar falando, cara, fujam, entendeu? Corram pelas suas vidas. É o pânico, né? E aí o Gandalf bate, dá uma pancada na cabeça do Denethor e fala, cara, cala a boca. Voltem pros seus postos. Voltem pra lutar. Hoje, as pessoas sofrem muito com medo. Uhum. Medo de risco, medo de desafiar a si mesmas, medo de crescer na vida. Tem às vezes uma falsa humildade, fala, não, eu não... Falsa humildade, a regra para saber o que é falsa humildade e humildade verdadeira é tudo aquilo que te move a não fazer coisas boas é falsa humildade. Quando você tá na dúvida e fala, cara, isso é uma coisa boa, mas que vai gerar um sacrifício, que vai gerar um desafio, que vai ter não sei o que, você fala, não, eu não sou bom o suficiente para isso, falsa humildade total. Humildade é você falar, cara, eu sou medíocre, mas eu vou continuar tentando, eu vou continuar me esforçando, eu vou continuar me sacrificando para fazer a coisa. Falsa humildade é, não, eu tenho muitos defeitos, não tenho como melhorar nisso, não tenho como melhorar naquilo. A desculpa tem muito a ver com falsa humildade. A melhora tem muito a ver com a verdadeira humildade. Porque o cara que é humilde de verdade fala, cara, realmente sou idiota, preciso melhorar. E tal. Então, hoje, as pessoas estão semeando medo. Tem muita semeação do medo. O medo, o pânico, as pessoas estão entrando em pânico e tal. E as pessoas precisam de uma mensagem de esperança. Elas precisam entender esse momento, como você pega esse lindo filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. É curioso, porque a Paixão de Cristo é a morte do Cristo. É sangue, entendeu? Um negócio... É slasher, entendeu? É sangue. As pessoas estão num momento de desespero. E, no entanto, a beleza ali é exatamente você começar a perceber que as pessoas que têm fé, elas não estão caindo em desespero, apesar da situação ser a pior. E que, na verdade, existe algo de redentor naquilo. Então, hoje, nós somos muito ligados a essa cultura de consumo. E tudo que sai da zona de conforto, a gente fala, ih, meu Deus do céu, medo. Então, o medo é um péssimo conselheiro. O bom conselheiro é a coragem. Eu acho que não é que você tem que ser ingênuo no diagnóstico das coisas, no otimismo exacerbado, tudo vai ficar melhor. Sim. Tudo será maravilhoso. Alienação é perigosíssimo. É perigosíssimo, eu não acho que é isso. No entanto, o medo é mau conselheiro, por quê? Beleza, a crise é grande, agora você vai lutar. Você quer falar, vai botar filho nesse mundo, tá confuso, eu falo, meus filhos... Eu falo isso no Instagram, os caras falam, vai botar filho nesse mundo, eu falo, cara, meus filhos nasceram pra morrer. Vocês estão brincando. Fala, como assim, Guilherme, nasceu pra morrer? Todos eles, todos os meus filhos, a educação que eu quero dar pra eles é uma educação que eles falam. Eu vim aqui nessa terra pra cumprir um propósito, pra servir uma missão, e eu vou me entregar por essa missão. A ideia de que meus filhos, mas se acontecer tal coisa vai ter uma vida menos confortável. Cara, é isso mesmo. O conforto não é a finalidade da vida dos meus filhos, ou do porquê eles nasceram. A finalidade da vida deles é ter, inclusive, a morte mais honrosa que eles puderem ter. O guerreiro se vê na morte honrosa. Tem uma cena do Musashi, que tá lá a esposa dele chorando, e ele fala, a esposa do samurai manda ele pra batalha com um sorriso. A morte honrosa é valorosa, porque aquilo que a gente falou, todo mundo vai morrer. É a vida plena com a morte honrosa que é a busca dos homens. Não é a vida do cara que tá toda hora fugindo dos problemas perpetuamente. Não tem como fugir. Me veio uma cena do Thor agora. Que a Valkyria, ela queria morrer em batalha, porque só tem entrada no céu se for em batalha. Que vai pra... Valhar, alguma coisa Valhalla. assim. Valhalla. Essa ideia é muito correta, porque o cara... Porque assim, no limite, coragem é a coragem de morrer. Porque toda coragem é a capacidade de ser... Porque pensa bem, você vai pensar na coragem. Mas e se te cancelarem? E se tirarem seus bens? E se te prenderem? Você para o que você está... Aqui é o tema da Paixão de Cristo, um pouco é esse. Primeiro, se difamarem você, né? Que é isso aí, a galera cuspindo, jogando coisas e tal. Depois prisão, cara, vão te botar na prisão. Depois a morte mesmo. E aí você repara que a alma humana, ela tem o poder de não se vender mesmo face à morte. De não se vender.
o Sócrates falava isso, falava, olha, não temam aqueles que podem fazer mal ao corpo de vocês. Temam vocês mesmos que podem fazer mal à alma de vocês fazendo mal. Por isso que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Caramba, que loucura. Isso tá na República do Platão. Fala, por quê? Porque quando você pratica uma injustiça, você deforma a sua alma. E quando você morrer, vai sobrar a sua alma. Mas aqueles males externos que viriam se você tivesse sofrido a injustiça vão dissipar. Então, quando você olha do olhar extremamente materialista, você fala, cara, sofrer injustiça é pior do que praticá-la. É melhor praticar e ser o espertão. Só que aí você começa a olhar e falar, cara, mas você está piorando a sua essência, você está piorando o seu core, a base da sua personalidade está deformando com o mal. E o mal que você sofre, por vezes, engrandece você. Na verdade, você está crescendo naquele mal que você está sofrendo. Então, você está tomando pedrada e crescendo. Veja, não sou a favor da temeridade, né? Complexo do Don Quixote. O cara fala, vamos combater as forças do mundo e tal. Longe disso. Acho que a gente tem que viver na realidade e ser prudente. A prudência que volta como uma coisa muito forte. No entanto, reparem que o espírito guerreiro, o espírito combativo, ele precisa existir num mundo que toda hora as pessoas estão preocupadas com tudo. Então elas não deveriam criar conflito desnecessário ou criar um problema para elas desnecessário. Isso seria temeridade, não é coragem. Mas quando você está convicto do que você está falando, você vai até o final nas suas convicções. Você luta até o final nas suas convicções. É só assim que a sociedade pode melhorar. Por isso que não é tanto a quantidade de pessoas que despertam para essa visão de virtudes, mas a qualidade do despertar. Porque o cara fala, olha, se olhar o Cristo, 12 converteram todo mundo. Não são 60 mil, não são 40 mil, é 12, cara, 12 caras, dos quais 12 um vazou, entendeu? Então 11 caras que ficaram lá. E São Pedro, que era o chefe deles, negou o Cristo 3 vezes, né? Falou, não, Jesus Cristo, esse cara ali, eu vi ele vagamente, eu sei não tem nada a ver comigo. Umas 3 vezes ele quis vazar. Claro, depois morreu de maneira, tem um quadro do Caravaggio, que é o Cristo, o São Pedro sendo crucificado de ponta cabeça. Muito bonito, porque ele falou, não sou digno de ser crucificado. Pedro foi crucificado na colina do Vaticano, e o túmulo dele tá lá. Qualquer pessoa que pegar um avião, chega lá no Vaticano, tá lá o túmulo de São Pedro, um negócio surreal. Agora, primeiro Papa, né? Primeiro Papa. E aí, então você vê essa sequência. Então, olha que coisa louca. 12 pessoas convertem o mundo, e você vai vendo a história feita por poucas pessoas. Alexandre o Grande é um cara. Mudou toda a história. 300 anos depois de Alexandre o Grande, tinha pessoas falando grego na Índia. Tem moeda em grego. Na Índia, o elefante lá passeando e tal. O cara lutou com o elefante. O cara saiu da Grécia. A Grécia nunca tinha conseguido passar ali das brigas internas. Tipo, a Grécia dominar a Pérsia, é tipo o México invadir os Estados Unidos e ganhar a guerra, entendeu? E anexar os Estados Unidos e continuar, sabe? É uma loucura, não tem sentido. Então, é a qualidade. Por isso a ênfase na liderança também, por efeito trickle down, sabe? Sim. Porque o líder tem que levar para todo mundo que tem em volta dele, não tem o que fazer. Exato. Não é que não tem que chegar em todo mundo a formação tem que chegar em todo mundo, esse não é o ponto. Mas o líder tem a responsabilidade de levar para os caras, se você tá lá numa empresa, você quer levar para os caras, você tá num desafio, o cara é você. Um amigo meu uma vez falou, queria muito, Guilherme, que Deus mandasse alguém para converter o meu colega que senta do meu lado na faculdade. Falei, cara, talvez Deus tenha que mandar alguém em cima da cadeira dele, porque do lado não tá dando certo, entendeu? Não tem outro cara, já tá bicho. Do lado, né? É você, quem que é o cara? É você, cara, não tem outro. Adoraria que o Brasil mudasse, falar, ótimo, você é o cara. Não, eu não tenho nada a ver, eu não sei o que e tal. E é que o cara não tá entendendo. O líder desperta no dia que o cara fala, cara, não, eu dentro da minha capacidade, dentro do meu entorno, eu vou fazer acontecer. Eu posso não responsabilizar pela guerra da Ucrânia, mas aqui em volta, nessa empresa, nessa área, nesse bairro, nessa cidade, nesse desafio que eu tenho, com essa galera, eu vou fazer o negócio acontecer. Essa mentalidade que eu acho que pode mudar o Brasil tem um tipping point, que é um certo número de líderes, um certo número de pessoas vira a mentalidade. É sutil, não é espalhafatoso, não é nada, mas quando dá uma virada, eu não sei qual é o número do tipping point, quantos líderes, quantas pessoas que virando o Brasil muda. Mas eu sei que tem um tipping point, cara, tem algum momento que um X número de pessoas despertam, saem da Matrix, tomam um red pill, entendeu? Eu adoro essa metáfora da Matrix, porque é isso, cara, você tá com um plug aqui no negócio,
Você tá enxergando um mundo falso, todo mundo fala, cara, não existe nada espiritual, todo mundo é matéria, tudo é cínico, tudo é mal, o mundo não tem nenhum propósito, sua vida é o niilismo pesado. E a galera, o sistema, não, Barack Obama cura pessoas com as mãos. Você fala, cara, isso não é possível, não faz sentido. Nada vai acontecer e tal. Então, só consuma e não pense em nada. Aí eu falo, cara, não, calma, tira o plug, entendeu? Quando você tira o plug, é meio duro no começo. Você fala, cara, tem umas máquinas, puta, negócio. Você tem aquele momento que você fala, cara, eu queria voltar a comer o bife, entendeu? Tinha lá um bife. Se eu tivesse na Matrix, cena do bife, né? é muito bom. O cara falando, cara, eu só queria comer o bife, entendeu? E aí você fala, cara, eu quero comer o bife. Tá bom, mas, cara, o bife não é real, entendeu? Sim. O bife não é real. E aí você volta e fala, cara, o Red Pill, então, ele tem uma dureza. Se eu falar pro cara, não vive virtude, segue os teus desejos aí, toca teu barco, não estuda nada, esse negócio de cultura clássica, desiste, toca o barco. Bom, o Blue Pill, entendeu? Você vai tomar... Você vai tomar a Matrix, já deu aqui, já apareceu a gente aqui na... Falou, cara, você tá... Deu aquele bug, né? Os caras começam a tocar uns... É a Matrix, ó, desligou a Matrix. Já passa um gato preto aqui na mesa, né? Os caras falam, caramba, o que tá... Deu tilt, né? Deu tilt, né? Morfeu vai entrar aí. Falha na Matrix. O cara passa o gato preto e fala, cara, o problema é o seguinte, a pílula vermelha é mais dura. Então, muitas coisas que eu tô falando são mais duras de cair a ficha. Não são um desafio. Mas quando você toma, tem o conforto da verdade. Então, esse negócio da verdade é engraçado. Existe algo de muito confortante, por isso esse nome da empresa, né? Que é Em Busca da Verdade. Então, eu sempre gostei de nomes que são... uma chama Filosofia do Zero, cara, que eu acho que é tipo auto... Eu gosto de coisa que é autoexplicativo, entendeu? Cara, filosofia do zero. Você tá no zero, você vai entrar e vai aprender filosofia. Não tem muita... Sim. Eu adoro isso. E o outro é Em Busca da Verdade, que é engraçado, porque nós não somos os detentores da verdade aqui na Terra. Nenhum de nós é o senhor da verdade aqui na Terra. Isso não é o nosso papel. No entanto, nós somos buscadores. E nós somos buscadores de uma verdade que é maior do que nós mesmos. Nós procuramos algo maior do que nós. Quem que no homem, né? Quem dos homens não busca algo maior do que si mesmo? Quem não busca uma grandeza? Quem não busca uma realização pessoal? Quem não busca um sentido maior? Eu acho que é uma busca... E quem não tá buscando é isso, cara. Tá na Blue Pill, entendeu? Tem que tomar agora a Red Pill. Muito bom, Guilherme. Muito bom. Muito bom. Primeiro, palmas pra esse cara. Palmas pra esse cara. É muito bom. É gostoso te ouvir. Você é um cara... eu acho que dá pra entender por que você tá conseguindo fazer as pessoas despertarem mesmo com a filosofia, através da cultura clássica. Falar assim, cara, tem coisa valiosa aqui. Então, e aquilo que você falou do pegar algo que muita gente é abstrato, é filosófico, aterrissar isso no campo da matéria, o cara viu, deu resultado. Então fica claro, né, amor? Eu tô animadíssima pra começar a minha aula do EBV, entendeu? Eu tô pronta, já estou com a roupa de ir. Você viu? Você ganhou fã aqui. Porque eu quero ir para a minha transcendência, eu quero ir para o meu lado de estudos. Matando o professor de orgulho, hein? Ouvi isso aí, né, professor? Não, eu trafico... Eu pensei, eu tava até ali, ó. Eu trafico as Red Pills, né? Eu vou distribuindo. Eu jogo uma, a pessoa vicia, daí eu jogo... Como é que faz pra galera que tá aqui no podcast e quer te acompanhar mais? Como faz pra te achar? Sim, então... as duas redes sociais que sou mais ativo são Instagram e YouTube. Tá. Então, YouTube é Guilherme Freire, Instagram é Guilherme FCL Freire. Tá. @ Guilherme FCL Freire, vai ter Guilherme Freire lá no nome, mas o arroba é esse. Tem 2 sites, tem todos os links para todos, que é guilhermefreire.net e professorguilhermefreire.com.br, são sites link geral. Hoje, os 2 maiores, o cara quiser se aprofundar mesmo, sim, os 2 caminhos são o Filosofia do Zero, que está em filosofiadozero.com.br, está lá nesses sites que eu falei também, que é a comunidade, é uma comunidade que basicamente o cara entra lá, vai ter toda a bibliografia, aula uma por uma, por exemplo, do Platão. A gente vai passar todos os diálogos de Platão, uma aula de cada vez, em ordem, para o cara conseguir passar assim. Eu tenho vários alunos que nunca tinham lido outro livro antes, que leram Platão completo, que para mim é um motivo de orgulho gigante. Então, Filosofia do Zero tá lá. O Em Busca da Verdade é invitation only, entendeu? É só assim. Mas quem tiver interesse pode tentar falar com... manda mensagem pro... Tem um Instagram do Em Busca da Verdade, mas que não é ativo. Ele só tem 3 pessoas lá, mas
O meu sócio, Gabriel Kanner. Kanner é K-A-N-N-E-R. Tá. Mandar mensagem para ele é a melhor aposta para Legal. Para chegar. A gente mantém como é um perfil para empresários, a gente quer manter um perfil de Sim. criar comunidade, então por isso que a gente faz invitation only. Tá. Mas sem dúvida, eu acho que mandando mensagem pro Gabriel, a primeira pessoa, pô, quero muito Ele participar. Faz se você tá no momento, tem um A fit com o a time. gente vai Tá bom. conversar com certeza com as pessoas. E é uma alegria, pô, pra mim é uma alegria imensa. No YouTube tem lives com frequência, então a galera pode entrar lá e já ver uma pancadinha de conteúdo. Cara, adorei. Time, mais palmas para o Guilherme aqui, que arrasou aqui, deu uma baita de uma aula, foi bom, você gerou provocação, principalmente no momento do ano que é muito bom, reflexões, as pessoas ficam mais sensíveis. Primeiro... Não só reflexão, mas mostrou o caminho. Exato, cara. Isso traz resultado. Isso traz mudança. Eu acho que é o que ele falou, né? Muita gente ele deu uma chave. Se ele não tirou o plug, ele deu uma bagunçada aqui no plug do cara. Então, isso eu gosto de pessoas, né? Eu acho que essa provocação, eu acho que é o primeiro passo. É ser provocado. E cara, deixa a tua mensagem final pra turma. Não, a minha mensagem final é isso, ó. Vão despertar, entendeu? Coloquem as virtudes como centro da vida. E não se limitem por os conselhos ruins que vocês receberam. A vida de vocês tem propósito, tem um significado. E vivendo esses grandes hábitos, ela lendo, disciplina, exercício, prática das virtudes, transcendência. Cara, colocando bons hábitos na sua vida, inevitavelmente ela vai começar a pelo menos te apontar o caminho da sua vocação e do seu propósito, que eu acho que é maravilhoso. Se nós conseguimos ajudar alguém, já foi um grande... primeiro passo. Obrigado, Guilherme. É isso, alegria minha. Eu espero poder te receber mais, com toda certeza, sei que tem conteúdo pra caramba. E, obviamente, você que tá vendo esse podcast, como você fez isso no YouTube, deixa agora a sua curtida, se inscreva no canal e compartilhe esse episódio com família, com amigas, com a galera do trabalho, que eu tenho certeza que vai trazer uma boa provocação, um jeito diferente de enxergar as coisas. E eu te espero. E se você tá vendo pelas plataformas de streaming, tá no Spotify, já deixa a tua avaliação, tá? Já deixa 5 estrelinhas aqui. Deixa seu comentário. Deixa o seu comentário, porque isso ajuda pra caramba a espalhar esse conteúdo e ajudar mais pessoas. E a mensagem final que você não pode perder. Estreou com tudo. O Café com Joia. O Café com Já peguei Joias. insights que eu já vou levar. Fabi estará lá toda semana, só ela, poderosa, comandando tudo no Café com Joia. Então, amor, sucesso nesse seu projeto. Obrigada, tá? Eu meu tô amor. muito feliz por você, trouxe pra caramba, eu sou teu principal fã, tá? Vamos com tudo. E a todo mundo, fica com Deus, boa semana e tchau!